E aí eu fui para lá. E nessa noite eu lembro que pela primeira vez na vida eu senti, eu não lembro que horas eram isso, umas 2, 3 da manhã, eu senti convicção de pecado. Né? Eu percebi que eu não merecia estar na presença desse Deus maravilhoso. De fato, eu experimentei aquilo que a palavra fala com a gente, que o Espírito Santo veio convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo. Eu experimentei isso, esse convencimento de pecado. E eu lembro que aí eu fiquei triste, muito triste. E aí foi seguindo o evento, quando chegou umas 5:30 da manhã, o sol já nascendo, aí o pastor lá virou e falou assim, olha, vamos fazer uma oração pra gente encerrar. Não era um evento de evangelismo, imagina, era uma noite de louvor e oração. Para os jovens da igreja. Era para jovens de igreja. Né? Então eles nem fizeram apelo, nem preocuparam em fazer apelo. Mas às 5:30 da manhã o pastor então chamou para uma oração final. E eu lembro que todos esses meus amigos da Lagoinha, todos eles foram à frente para essa oração. Mas eu fiquei lá atrás, porque eu falei assim, Senhor, eu não mereço ir. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões, você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios, como é, né, misturar fé, trabalho, negócio. E o podcast do Tela traz sempre aí uma história inspiradora, né? A gente fala de dificuldades, né? Traz aí uma visão do mundo dos negócios para ativar, para inspirar você a ser um empreendedor ou para te dar insights também, né? Para que você alcance outros níveis aí dentro daquilo que Deus te confiou, né, dentro do conceito de mordomia. E o Tela, o podcast do Tela, portanto, é um braço do Tela Educação, você já sabe, onde nós oferecemos trilhos de conhecimento para quem quer começar a empreender, não é? Com a cosmovisão calibrada aí do mundo dos negócios. Então, dito isso, feita essa abertura, vou fazer aqui as credenciais do nosso convidado de hoje, mas antes de mais nada, agradecer a sua presença, Nando Valente. Muito bom dia. Eu que agradeço, bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, deixa eu dar as credenciais aqui. O Nando, ele é Fernando, né? Mas Luiz Fernando. Já virou nome artístico. Nome, né? A brincadeira aqui é o nome artístico dele. Mas o Nando é desde sempre empresário de tecnologia. A gente vai falar bastante sobre a tecnologia. Eu diria que ele é o homem dos aplicativos, né? De certa forma. Você não sabe, mas você fica com a gente até o final aí, você vai descobrir que muito do trabalho do Nando passa na mão de vocês. Vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, certamente tocou ou melhor, o negócio do Nando tocou a sua vida e certamente tem abençoado a sua vida. Então, o Nando já faz parte da sua rotina. Pelo menos esse é o seu desejo, né, Nando? Na frente dos negócios aí. Sem dúvida. Muito bom. E o Nando tem 49 anos e ele é casado com a Monique, pai da Anne, Júlia e Daniel. Esqueci alguma credencial sua, Nando? Não, rapaz, você falou o mais importante de tudo aí, ó. Ficou um beijo aí pra Monique, Anne, Júlia e Daniel, né? Beijo pra vocês, viu? Muito bom, muito bom. Bom, Nando, quem nos acompanha aqui já sabe que eu sempre faço uma pergunta clássica aqui, né? Que baseado numa tese que já foi validada por um neurocientista que esteve aqui conosco, que é na adolescência que a gente recebe boa parte, ou se não, né, os inputs que transformarão ou que nos farão desenvolver a nossa profissão, né, ou aquilo que a gente vai trabalhar. Com você foi diferente? Como é que foi a sua adolescência? Vamos começar do começo, né? Conta um pouquinho como é que foi a sua adolescência. Eu acho que eu vou confirmar essa tese aí, Boa. né? Porque... mais um aí, você que nos acompanha, foi mais um check daí. Eu trabalho basicamente hoje com tecnologia, né? E tecnologia sempre foi uma paixão para mim desde muito cedo. Né? Eu lembro no meu aniversário de 8 anos de idade, então muitos anos atrás, né? Eu acordei no pé da minha cama, tinha uma caixa e dentro dessa caixa tinha um computador, um TK-80X, Uau! Um teclado de borracha, na época não tinha disquete. Caixa de madeira. Era fita cassete. Né? Você
subir um programa, você demorava 5, 6 minutos, porque você tinha que ia fazer a leitura, né, dele na fita cassete. Depois voltava, né? Olha aí, túnel do tempo, direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo. TK180, né? E você que gosta aí de interagir com a gente, manda aí no direct se você sabe o que é, se você viveu essa época. Você vai entregar a idade se você fizer isso, viu? Certeza. Porque isso é bem antigo, né? Mas aqui nos bastidores eu comentava com o Nando, né, que a gente de alguma forma é privilegiado porque a gente viu o mundo offline 100%, Verdade. né? O nascimento ali da tecnologia dos computadores, né? Vivemos antes da internet, né? A internet agora e certamente vamos aí desfrutar da inteligência artificial. Com certeza. Então, voltando para a tese, né, eu acho que sim, porque desde esse computador, né, o primeiro, com 8 anos de idade, eu me apaixonei por tecnologia, né? E do TK-80 passei para 85, para o 90, para o MSX, PC XT, PC AT, X86, 286, assim, né? Foi até os dias de hoje, né? Então, de fato, sim. O impacto que aquele primeiro computador teve na minha vida com 8 anos, ele perdurou a minha adolescência e ele faz parte do que eu faço hoje no meu dia a dia. Né? Apaixonou pela tecnologia. Apaixonei. Virou uma paixão, né? Mas também teve uma outra paixão na sua adolescência. Teve. Né? Conta pra gente aí. Teve. O Nando tem uma história difícil, né? Mas que de alguma forma trouxe uma ressignificação, né? Mas eu vou deixar ele contar aqui um pouquinho como é que foi como é que surgiu essa outra paixão. Você falando assim, né, da história difícil, eu fico até com vergonha, porque a gente conhece tantas histórias tão complicadas, Sim. né? E, na verdade, meus pais, eles começaram a vida... a gente começou morando na casa da minha avó, né? Aí, de lá, meus pais começaram a empreender, montaram uma fábrica de roupa. E essa fábrica cresceu muito e levou eles a uma prosperidade bem legal. Então, eu tive uma infância muito boa. Né? Mesmo o tempo que eu morava na casa da minha avó, eu adorava. Né? Alegria pura. Alegria. Depois mudamos para um apartamento, depois para uma casa bem grande. Então... Ainda com TK-80... puxa vida. Bom, né? Me deu o TK-80, eu já morava em qualquer lugar. Mas o ponto é que ali era uma família... vocês não eram cristãos ainda, né? Não. Mas havia eram os cristãos, vamos dizer, nominais, né? Como talvez grande parte, né, boa dos parte brasileiros. dos brasileiros, isso mesmo. Mas eu não tinha uma experiência real de fé, não tinha, né? Nem eu, nem meus pais. E aí eu lembro, quando eu cheguei em casa, eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, e eu cheguei em casa, meu pai estava me esperando e ele me levou para o jardim, a gente teve uma conversa, ele falou comigo que estava saindo de casa. Uau! Né? Ele falou, olha, tô saindo de casa, e pra gente foi um susto, porque eu não família feliz, família feliz, bem, você não tinha percebido nada, zero. E aí a minha casa, mesmo, que era uma casa, eu lembro, né, a gente fazia, às vezes meus pais faziam um churrasco no final de semana, ou quando não faziam, eles colocavam, meu pai gostava muito do Willie Nelson, então ele colocava as músicas do Willie Nelson, e ele ficava dançando com a minha mãe na sala, então era assim, imagina você crescer num ambiente desse, era uma casa com um jardim muito bonito, então era aquela coisa assim, de filme mesmo, sabe? Tudo muito bom. E aí, de repente, né, veio isso e a casa, ela ficou uma casa cinza. Ficou uma casa... Perdeu a cor. Perdeu a cor. E eu lembro, eu era novinho, né? Mas eu lembro que eu acordava de noite ouvindo minha mãe chorar no quarto dela. E o que eu podia fazer, né? Eu tinha 12 anos de idade, eu só chorava junto. Sim. Né? E minha mãe é muito guerreira, né? Mãe, te amo, viu? Como é o nome da sua mãe? Vânia. Dona Vânia, então... Júlio é meu pai, mas ele já partiu, né? Tá aí na glória, graças a Deus, né? Com o Senhor, então, mas... parte desse episódio aqui a gente dedica a você. Totalmente, é isso mesmo. Muito bom. Então, a minha mãe sempre foi muito guerreira, muito... cuidou da gente, tentou suprir de todas as formas, né? Manter a casa em funcionamento, manter as nossas vidas, né? Num nível de alegria, né? Mas a gente sentia aquilo. Sim. Né? Eu sentia o peso que ela sentia, né? E a gente sentia isso de tabela. Então foram anos bem complicados, né? E lá, quando eu tinha talvez meus 15, 16, ela
E ela tentou, ela foi em todo quanto é lugar. Chamavam ela para alguma coisa, ela ia. Foi buscar a solução e a resposta de todas as formas que ela imaginou possíveis, né? E aí um dia chamaram ela para ir numa reunião de uma igreja católica carismática perto da minha casa, lá no Colégio Santa Marcelina. A gente morava na região da Pampulha, em Belo Horizonte. E ela falou, ela foi, gostou, e eu era muito próximo dela, né? Então, aí ela falou assim, Nando, você vai comigo na próxima. E eu falei, não, mas eu não vou não. Coisa de igreja. Esse negócio de igreja, não. Né, já deixa lá, eu vou na missa de vez em quando, tá bom. Não precisa forçar mais. Mas ela insistiu e ela falou assim, olha, faz o seguinte, vai, eu vou te chamar, se você for uma vez e não gostar, você não precisa voltar. Eu falei, tá bom, então uma eu boa vou. Proposta. Rapaz, mas eu gostei. Eu gostei. Gostando. Gostei, gostei. O negócio de chegar lá e ler a Bíblia, eu gostei. Né? E aí me envolvi lá, eu lembro que tinha uma freira lá, que era uma senhorinha idosa, chamava Ângela, um doce de pessoa. E aí a Ângela, às vezes, ela viajava para pregar no interior do estado. E eu me ofereci para ir levar a mala dela. Eu ia ajudar a freira lá quando ela ia servir. Ia servir. E aí lá tinha uma amiga da minha mãe que tinha um rapaz que era mais ou menos da minha idade. E ele começou a frequentar um grupo de jovens da Batista da Lagoinha. E ele falou, Nando, e a gente tinha alguns jovens lá, né, nessa comunidade. Mas lá, ele falou, cara, você tem que conhecer os jovens lá, o envolvimento deles é diferente. E eu não sabia que existia alguma diferença entre o cristianismo católico, cristianismo protestante, evangélico, batista, não sabia. Para mim era igreja. Era a Bíblia e a galera... Mesma coisa, eu falei, não, eu vou... E eu, inclusive, falei lá com o pessoal, falei, não, eu tô indo lá na outra igreja lá, né, Batista da Lagoinha. E aí comecei a ir lá nesse grupo de jovens e de fato, eu fiquei muito impressionado com a postura que eles tinham, como Deus era real para eles. E para mim não era ainda. Tava passando a ser, mas ainda não era. E aí eles me chamaram para ir, tinha um evento que chamava Celebrando Deus. Era uma noite de louvor e oração no Parque da Gamileira, lá em Belo Horizonte. No dia, começava sábado, dia 2 de maio de 1992. Ou sexta, não lembro que dia que caiu. E terminava no dia seguinte. Eu acho que era sábado para domingo. E aí eu fui para lá. E nessa noite eu lembro que pela primeira vez na vida eu senti, eu não lembro que horas eram isso, umas 2, 3 da manhã, eu senti convicção de pecado. Né? Eu percebi que eu não merecia estar na presença desse Deus maravilhoso. De fato, eu experimentei aquilo que a palavra fala com a gente, que o Espírito Santo veio convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo. Eu experimentei isso, esse convencimento de pecado. E eu lembro que aí eu fiquei triste, muito triste. E aí foi seguindo o evento, quando chegou umas 5:30 da manhã, o sol já nascendo, aí o pastor lá virou e falou assim, olha, vamos fazer uma oração pra gente encerrar. Não era um evento de evangelismo, imagina, era uma noite de louvor e oração. Para os jovens da igreja. Era para jovens de igreja. Né? Então eles nem fizeram apelo, nem preocuparam em fazer apelo. Mas às 5:30 da manhã o pastor então chamou para uma oração final. E eu lembro que todos esses meus amigos da Lagoinha, todos eles foram à frente para essa oração. Mas eu fiquei lá atrás. Porque eu falei assim, Senhor, eu não mereço ir. Eu não sou digno de ir. O arrependimento mesmo, né? O coração contrito. Eu senti claramente que eu não merecia ir, claramente. Mas ao mesmo tempo que eu senti que eu não merecia ir, eu sentia Deus me chamando para ir. Então era uma coisa que eu falei, Senhor, mas eu não mereço ir, mas o Senhor está me chamando para ir. E foi uma coisa tão irresistível que eu fui. E eu lembro que eu cheguei lá na frente e eu levantei a mão e comecei a orar. Não lembro o que o pastor falou, não lembro quem que era, não lembro nem quem era o nome do pastor. Mas eu lembro que eu senti como se alguém tivesse aberto uma água fria na minha cabeça. E aquela água ali foi me lavando. Sabe, foi uma experiência, assim, indescritível. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E aí eu lembro que quando eu saí dali, a impressão que eu tinha, Edu, é que tudo estava em câmera lenta. Tudo passava em câmera lenta. Eu voltei para minha casa, peguei o ônibus, saí dali, era tudo em câmera lenta. Era como se eu existisse num outro... Eu estava num outro ambiente. E eu cheguei em casa naquele dia, naquela manhã, e eu lembro que eu fui pro meu quarto e eu só chorava. E eu peguei minha Bíblia para ler e Deus começou a falar comigo. E eu falei assim, alguma coisa mudou. Eu não sabia o quê,
mas eu sabia que alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquele dia, naquela noite, naquela manhã, às 5h30 da manhã do dia 3 de maio de 1992. E aí depois de umas 2 semanas, num culto da Lagoinha, alguém estava lendo João 3 e aí falou sobre o nascer de novo. Sim. E aí eu falei assim, é isso. Foi isso aí que aconteceu comigo, eu nasci de novo. Que e ali legal. começou a minha história, né? Como você falou, essa paixão que nos move, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então veio essa paixão, que se juntou depois com a paixão que eu já tinha da tecnologia. Da tecnologia, né? Então foi igualmente impactado e ficou apaixonado pela palavra, né? Sim. E engraçado você falar isso, porque assim, a gente tem aspectos da vida cristã que são mais acentuados na vida de um ou do outro, né? E para mim era a Bíblia, né? Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu lembro que eu chegava na igreja, às vezes, no grupo de jovens, e aí o pessoal dando testemunho, que eles tinham lido um capítulo de Provérbios do dia. E eu achava tão engraçado que naquele mesmo dia eu tinha lido a carta de Paulo aos Romanos e Coríntios, naquele dia, né? Então era assim, eu tinha um amor pela Bíblia desde sempre. E aí tinha as classes, né? Eles tinham uma iniciativa lá na Lagoinha que chamava Escola da Bíblia, que era segundas, quartas e sextas à noite. Mas só com gente assim, cabeçuda, assim, sabe? Gente assim, cheia de... estudar a Bíblia e gente tal. E os pastores que pregavam era gente muito crente, muito cheio da vida de Deus, né? Alguns são referências para mim, acho que todos são referências para mim até hoje, né? Tinha um em especial, o irmão Delcio Meirelles, que hoje mora em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Irmão Delcio, te amo demais, né? Ele é como um pai para mim, né? Como um avô para os meus filhos, né? De alguma forma, né? E ele me ensinou muito da Bíblia. Então eu nasci e logo fui inserido nesse ambiente de pessoas que amavam a palavra de Deus. Então esse amor à Bíblia fez parte da minha vida desde quando eu nasci de novo. Né? E até hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar aqui, né? Esse depoimento emocionado, né? Você vê como talvez as lentes aí das câmeras não conseguem capturar ou traduzir, né, a emoção dos olhos do Nando quando fala da Bíblia. Ainda tantos anos, até me emociono também porque, né, comentávamos mais cedo de quanto a Bíblia, na minha conversão, ela até hoje, né? Claro, mas o quanto a gente aprendeu a amar a Bíblia, né? E isso impacta. Então, eu vi essa semana uma frase nas redes sociais que dizia o seguinte: assista menos vídeos do YouTube e leia mais a Bíblia. E é verdade, nada substitui, né? Então é muito legal, né? A internet, estamos falando aqui, né? Estamos transmitindo esse conteúdo. Queremos que abençoe, que transforme a sua vida, né? Que leve aí uma outra perspectiva, mas de fato nada substitui a Bíblia, né? Então fica aí, eu quero estender, né, a partir dessa emoção, dessa paixão que é a Bíblia, que tem que ser a Bíblia. De repente fica um recado para você aí fazer um balanço, né? Você está assistindo mais vídeo do YouTube, ainda que seja culto, né? Porque é legal, sim, né? O YouTube te dá a possibilidade de, né? Eu gosto do Bill Johnson, de tantos homens de Deus, a gente aprende muito. Sem né? dúvida. Mas nada substitui a quantidade de horas que a gente passa com a palavra, porque a palavra é o Deus vivo. Né? Então, hashtag fica a dica, né? Voltando aqui à história do Nando. Nando, então vamos avançar um pouquinho no tempo. Vamos. Seu primeiro negócio, como é que foi o seu primeiro negócio? Bom, o meu primeiro negócio ele não chegou a existir, porque foi logo antes de eu me converter. Eu tive uma ideia... Ainda na adolescência? Na adolescência, então, com uns 15 anos. Né? Eu fiz o meu primeiro BP, né, vamos dizer assim, né? Peguei lá, coloquei lá as premissas básicas. Era uma locadora de videogame, né, que eu queria fazer. Eu gostava muito de jogo, né? E era caro, não era todo mundo que tinha acesso. Falei, cara, vou fazer uma locadora, porque vai funcionar bem. Mas você falou, cara, tive a ideia do ano. A ideia do ano. Aí eu desenhei tudo e tal. Eu fui, apresentei para minha mãe, para uma amiga dela. Falei, tenho essa ideia aqui. Elas... O famoso Family and Friends. Family and Friends. Falei, vamos fazer? Elas, não, achei interessante e tal. Aí toparam,
né? Esse menino tem potencial, né? A gente começou a desenvolver, mas acabou que o espaço que a gente usar, que era um espaço que meus pais tinham disponível na Savassi, que era uma região que eu queria montar a loja em Belo Horizonte, foi alugado. E aí eu perdi o espaço, e aí eu desanimei, e foi logo nessa época. Ficou na fase da ideia. Ficou na fase da ideia. E aí fui pra igreja, né? E aí, 1992, primórdios do www, né? Isso, internet. Do início da internet, né? Ali, verdade. A ARPANET surgiu lá, né, na década de 60, foi sendo desenvolvida, e eu lembro nessa época eu tinha entrado na PUC, e eu lembro que eu descia pro porão da biblioteca da PUC, porque lá eles já tinham, então, essa conexão, né, via o browser Mosaic antigo, né? Nasceu primeiro lá com os militares, depois foi pro ambiente educacional. Isso, perfeito. E aí depois, né, na década de 90, veio para abriu de uma forma mais... Público, né? Em geral, perfeito. E aí eu lembro que eu fui, né, eu não lembro qual ano certinho, eu tinha meus 18 talvez, né, então 93, 94, por aí. Eu fui procurar o pastor Márcio, né, o pastor da Lagoinha, que eu amo demais, família Valadão, uma família muito querida pra gente, né, amo vocês demais. E aí fui procurar o pastor Márcio, falei assim, pastor, tem um tal de internet aí, nós temos que estar lá. Um tal de internet é ótimo. Nós temos que ir pra lá. E falou, filho, mas como é que é esse negócio? Eu falei assim, pastor, eu não sei direito, ele não tinha ouvido falar da internet. Não, tava todo mundo assim, começando a ouvir, né. E aí consegui lá um dinheiro lá, comprei um monte de computador, uns 5, 6 computadores. Fui lá eu ajudava o Kaiser, né? O pastor Kaiser lá nos adolescentes. Aí fui lá nos adolescentes, falei assim, aqui, eu preciso de uns 6 meninos aí pra gente começar a fazer uma coisa nova. Botei os meninos todos numa sala. Nem se falava de startup ainda, mas foi a sua primeira startup. Foi a primeira startup. Botei eles numa sala e Edu, eu não sabia nem ensinar, porque eu não sabia, eu não sei programar. Né? Mas eu falei assim, ó, tem um tal de HTML aí. Vocês se viram pra aprender. E não tinha nem a internet pra eles aprenderem, né? Hoje em dia você fala assim, como é que você faz isso? Você entra no YouTube, assiste um vídeo, vai na internet e tal, pergunta, né, pro ChatGPT, ele te responde. Mas na época, como é que eles iam pesquisar sobre a internet se a internet estava nascendo, não tinha essa base de dados que a gente tem hoje? Eu falei, cara, se vira, compra um livro, pergunta pra alguém, né, vamos aprender isso aí. Isso é o futuro, tem que... Isso é o futuro. Pra aí que a gente vai. Eu lembro que eu comprei o domínio lagoinha.com no meu cartão de crédito. Olha isso. Paguei $30 na época. E, né, depois transferi pra a igreja, né, mas comprei no meu cartão de crédito. Falei assim, cara, esse negócio... A sua história meio que se mistura com a história da Lagoinha, né? Podemos dizer assim, né? Não, e aí depois, né, eu comecei essa operação, né, do lagoinha.com, né? Aí depois chegou o Marlon, que cuidava da parte de infraestrutura, depois chegou o Luciano, que cuidava da parte mais artística do negócio. Eu até saí, porque nessa época eu fui trabalhar no Rio, trabalhei na Globo do Rio durante 2 anos. Depois te conto a história, como é que eu fui lá, uma história interessante. Mas aí fui pra lá, e aí... aquele embrião, né, do lagoinha.com cresceu, né, chegou a ser a maior página, né, em números de acesso do Brasil, de conteúdo cristão. Eu lembro que a gente ganhou o prêmio IBEST, acho que 3 anos seguidos, ou 3 anos, né, não lembro quais anos certinho, mas a gente ganhou o IBEST, melhor página, né, cristã, né? Então aquela coisa que começou lá atrás, os meninos que entraram lá na sala... Do tal do HTML. Do tal do HTML... Eles até hoje trabalham com isso. Então tem uns que são donos de agência digital, de marketing digital. Olha aí, prosperou. Foi muito legal ver o embrião de algo que tá dando fruto até hoje, né? Então talvez foi meu primeiro... negócio. Meu primeiro negócio foi esse. Foi próspero, né? Foi super, né? E aí super já, legal. Né, a gente vai contar um pouquinho mais, né, dessa jornada, né, do herói aí, mas é interessante ver como hoje, né, aí já dando um spoiler, né, hoje o Nando é representante da YouVersion no Brasil, toca operação aqui no Brasil, é certamente o maior aplicativo da Bíblia do mundo, não é isso? De vamos interação chegar e tal. Até o final do ano, a mais de 1 bilhão de downloads no mundo. Não, e as histórias que vêm, né, à volta são incríveis. Então, como a tecnologia, né, a Bíblia, a Bíblia, através da tecnologia, tem impactado e transformado muitas vidas, né? E é interessante saber que o homem hoje da YouVersion é o homem que começou lá na Lagoinha com a tecnologia e a Bíblia, né? Mas conta essa história da Globo aí. Aí você foi funcionário, aí é uma... Fui. Eu montei uma empresa mais ou menos nessa época, enquanto eu trabalhava desenvolvendo lá o Lagoinha.com, eu montei uma empresa
chamada Emotion. Era um estúdio. Aí eu bolei lá. Hoje... Que existe até hoje, existe, né? até hoje. Claro. Depois eu conto Tá bom. Vou chegar lá. Tá bom. Mas aí eu montei essa empresa que era uma agência de publicidade. A gente fazia peça em 3D. Né? Eu fui fazer um curso na Califórnia, consegui, né, Family and Friends novamente. Arrumei alguém para bancar. A gente comprou um computador, era uma estação Unix, na época da Silicon Graphics, que era assim o estado da arte para desenvolvimento de 3D. E aí a gente começou a servir o mercado publicitário em Belo Horizonte. A gente fez um monte de peça de propaganda. Direto assistia na televisão, passava uma coisa que a gente tinha feito. Era bem legal. Então foi uma experiência legal que a gente teve. Aí eu montei essa empresa. E aí, só que aí tinha lá a Globo, tinha a Globograph, que eles tinham lá essa parte de 3D, as vinhetas, e era uma coisa assim que me fascinava. E aí eu cheguei e falei assim, rapaz, eu quero trabalhar lá na Globo. Né? E conversei com minha esposa, né? Porque a gente já tinha casado, né? Recém-casado, né? E aí eu falei, puxa, acho que eu quero trabalhar lá na Globo. Ela falou, vamos tentar. Aí na época, para quem não conhece, eu usei, não a internet ainda, usei o famoso 102 auxílio à lista. Você lembra que a gente ligava lá, tinha as páginas amarelas. Aí eu olhei na página amarela, não achei, liguei pro 102 auxílio à lista, bom dia. Falei, eu quero o telefone da Globo do Rio. Ele falou, senhor, a gente não tem, a gente só tem o da Globo Minas. Eu falei, pode ser. Liguei para a Globo Minas, eles me deram o telefone da Globo do Rio, liguei para a Globo do Rio, falei, eu quero falar na computação gráfica. Eles falaram, Globograph. Aí me deram o telefone, eu liguei. Aí atendeu o telefone, a Andréia, depois eu a conheci, secretária lá da Globograph, e ela falou assim, olha, eu falei, eu quero trabalhar aí, como é que eu faço para trabalhar aí? Ela falou assim, que curioso, isso né? foi sexta-feira. Você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Ela falou, você pode vir na segunda, tem uma abertura aqui com o diretor para fazer uma entrevista, 10 horas da manhã. Rapaz, falei, então casou à vontade com o tempo. Não sei por qual motivo ela não é o caminho. O caminho eles têm, né, um departamento de RH, eles não tinham vaga aberta, né, mas não sei por qual motivo, na conversa com ela, ela falou assim, não, pode vir aqui, eu tenho uma abertura aqui para você, 10 horas da manhã você pode? Falei, posso. Preparei, imprimi meu currículo, preparei minha fita VHS, na época era um VHS. Né? Aí fui para lá levar o meu portfólio pro Rio. Né? Falei com a Monique, falei, faz as malas aí, vamos pro Rio. Né? Tamo indo para lá. E aí cheguei lá, fiz a minha reunião com ele, passei minha fita demo, né, entreguei meu currículo. Foi engraçado que na época eu não lembro qual versão do Windows estava para sair. Mas não tinha saído ainda, mas estava para sair. Não sei se era o 90, não lembro qual, o Windows 2000, não lembro qual. Foi por volta do ano 2000. E aí eu coloquei no meu currículo proficiência em Windows 2000. E aí chamou a atenção do diretor. Ele falou assim, como que você é bom, que você é proficiente desse negócio que ele não saiu? Aí eu falei assim, não, sabe o que é? De fato não saiu. Mas é porque eu trabalho nesse ambiente desde a primeira versão do Windows, né? E eu simplesmente sei que eu vou saber, né? Então eu já coloquei só para não ter que mudar depois, né, e tal. Entendi. E aí ele achou graça e tal, mas ficou ali, né? E ele falou assim, olha, é legal o seu currículo, mas para eu conhecer você trabalhando mesmo, eu tenho que ver você trabalhando. O resultado prático ali um trabalho prático. Então, na hora que a gente tiver algum jabá aí pra frente, né? Você faz um freela pra gente, você faz, né, um trabalho aí à parte. É comum, né? Não sei se ainda hoje, mas no passado era muito comum. Sim, acho que até hoje talvez. E aí ele falou, você faz pra gente um freela, a gente avalia o seu trabalho, e aí conhecendo o seu trabalho a gente conversa. E aí eu saí da sala dele, ele colocou meu currículo assim, numa pilha de papel do lado da mesa dele, e eu saí de lá indignado, sabe? Eu falei, esse cara não vai me ligar. E eu falei assim, a mulher dele vai ligar para ele e falar assim, Dias, traz para mim 2 pães e 3 leites. E ele vai pegar a última folha do meu currículo, vai escrever, vai rasgar, vai levar para padaria, vai jogar no lixo do lado do caixa da padaria. Saiu frustrado. Ele nunca mais vai me ligar, esse cara não vai me ligar. Né? E eu saí de lá e voltei para o apartamento que a gente estava, né? Eu e minha esposa, voltei assim chateado. Falei, esse cara não vai me ligar. E aí, tive uma ideia. Eu falei, poxa, já sei o que eu vou fazer. Aí na terça-feira ou na quarta, não lembro se foi no dia seguinte ou no dia depois, eu voltei lá. Eu falei assim, não, já sei o que eu vou fazer. Voltei lá. Aí toquei o interfone, o pessoal me viu. Né, acho que foi o dia seguinte. Do dia anterior, eu falei assim, eu tenho
reunião de novo com o diretor aí, com o Dias. Aí eles, tá bom, pode entrar. Eu entrei lá na casa da multimídia. E ele falou assim, olha, ele tá lá no laboratório, você sabe chegar lá? Eu falei, sei, não, você segue esse corredor aqui. Eu falei, não, beleza, vou lá. Ele tá te esperando? Eu falei, tá me esperando. Tava esperando nada, né? Aí tá me esperando, entrei lá. Aí cheguei lá, ele tava sentado na mesa, aí eu cheguei, ô Dias, tudo bem? Ele olhou pra trás. Eita, você aqui de novo? O que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, não, o senhor não falou comigo ontem que o único jeito de ver seu trabalho bem é me ver trabalhando? Ele falou, falei. Ele falou, pois então, eu vim trabalhar de graça. Vou trabalhar pro senhor 1 mês de graça. Deu uma o senhor não vai pagar nada. Na lógica Vou dele. trabalhar de graça, o senhor vai ver o meu trabalho. Se o senhor achar que eu trabalho bem, o senhor me contrata. Se o senhor não gostar de mim, o senhor me manda embora, o senhor nunca mais me vê. Ousado, aí né? Ele parou, olhou assim pra mim, aí olhou pro gerente, aí olhou pra mim, olhou pro gerente, falou assim, ô Rubens, a gente tem algum computador aí disponível para esse menino usar? Ele falou comigo que vai trabalhar de graça. Aí o Rubens falou assim, tem uma estação aqui que tá vazia. Ele falou assim, tá bom, pode começar. Virou as costas. Caramba, que loucura. E aí, naquele dia ali, eu comecei, né? Não podia ser feito assim, imagina. Sim, hoje é impensável isso, impensável. Né? Na época já era. Contratação sem... quando eles ficaram sabendo que isso tinha acontecido, eles, né? Depois eu conheci a Heloísa, que era a chefe de RH lá da Globo. Ela falou assim, você não pode contar essa história. Essa história tá contando depois... faz muitos anos. Muitos anos. Era outra realidade, né? Era brincadeira dela também. Sem dúvida. Mas aí aconteceu assim, aí eu fiquei lá umas 2-3 semanas, e aí ele me chamou pra sala dele e falou assim, não, volta pra BH, arruma as malas e vem pra cá. Né? Então aí eu passei, foi nessa época, logo antes do lançamento do Lagoinha.com, aí eu encostei a minha empresa, a Emotion, né? Deixei a turma lá que já estava no Lagoinha.com e fui pro Rio e trabalhei lá 2 anos. Né? E aí voltei quando o pastor Márcio me ligou, falou assim, Nando, compramos a nossa TV, que era a Rede Super, vem pra cá, você tá aí na Globo, vem pra cá. Né? Aí colocou o Ian, que é um pastor muito amigo meu, né? Um abraço aí, Ian. Aí o Ian me chamou, falou, Nando, vem me ajudar aqui, rapaz. E aí eu voltei pra o coração BH. ali pro ambiente, tecnologia e já tava na hora, sabe? Eu já tava na hora de eu sair Aprendeu lá do bastante. Rio. Já tinha aprendido bastante. Um bom treinamento. Foi um time muito bom. Eu vi que já era... Se eu não fosse pra lá, eu ia pra algum outro lugar. Mas eu já não ia ficar mais lá. Né? E aí foi fechado bom. o ciclo ali. Já tinha. Eles tinham feito umas mudanças lá, tinha entrado uma outra pessoa, o ambiente já não estava mais, eu não estava gostando mais de estar ali. E quando eu estava no Rio, eu já comecei a me interessar mais por business e menos pela operação, a mão na massa ali, mais pela parte estratégica do business. E aí eu comecei o MBA lá no Instituto Copiade, lá na UFRJ, né? Terminei, fiz lá, mesmo de Belo Horizonte eu ia para lá toda semana até terminar o curso. Né? Então foi aquele período ali foi um período para mim de transição entre uma coisa mais laboral e para uma coisa mais estratégica. Né? Então foi legal. E aí eu cheguei lá na Rede Super já com essa mente, né? De querer ajudar eles de uma forma mais estratégica. Aí comecei assumindo a diretoria técnica lá. Então eu cheguei lá, era uma equipe, imagina, 100 pessoas trabalhando. E meu trabalho com TV era limitado, eu trabalhava com grafismo, né? Apesar de eu ter feito, eu sou graduado em engenharia mecatrônica, então eu tinha componentes de engenharia, mas cuidei da divisão de engenharia. Então, link de micro-ondas, conexão de satélite, gravação em estúdio, equipe de técnica, transmissão, né? Toda essa parte aí eu cuidava. Né? Foi uma experiência bem legal, né? Aí eu fiquei lá alguns anos, né? E a gente deslanchou lá, foi bem legal o que a gente colocou para fazer. E aí, posso ir seguindo lá? Pode, porque lá foi outra transição legal, porque eu acho legal essas transições. Sim. Né? E aí, mas lá eu ainda era um cara bem técnico, né? Eu cuidava dessa área técnica e tal. E aí, uma vez, o departamento técnico estava funcionando. E aí eu fui conversar com o Ian e falei assim, Ian, tá tudo funcionando. Eu podia ficar uma semana sem ir na TV, que tudo funcionava. Quando eu cheguei lá, para você ter uma ideia, né, tem essas iluminações de estúdio. E eu lembro que eu entrei lá, e aí o pessoal tava assim, tinha um quadro, né, sei lá, com 20, 30 disjuntores, né, para ligar a luz. E aí o cara falava assim, liga aí. Aí os caras ligavam, não é esse não, liga outro. Claro. Eu olhei aquilo e falei, rapaz... Você não sabe qual que é qual? Ele falou, eu tenho uma ideia e tal. Mas, cara, eu falei, quantas vezes vocês fazem isso por dia? X vezes. Eu lembro que eu
né, fiquei uma semana só calado, observando. Ficava do lado do cara da técnica, observando. Ficava do lado do cara do estúdio, observando. Fiquei uma semana observando. Falei, vou entender o que eles fazem, como é que pode fazer melhor. E aí eu lembro que eu fui lá na Calunga, comprei lá etiqueta, um monte de etiqueta, né? Uma grandona e uma pequena. Engenheiro, cabeça de processos. Total. Cara, não é possível. Aí imprimi lá, etiqueta grandona de 1 a 30. Aí imprimi as pequenininhas e falei com o cara, liga essa daqui. Aí logo eu descobri que existia um padrão, Sim, né? O cara claro, que fez não fez sempre, aleatório. Existia um padrão. Então ele seguia uma sequência de fileiras, né? Ia descendo ao longo do estúdio. Aí eu peguei as etiquetas grandes e colei lá em cima no teto, do lado do lugar da luz, e colei no disjuntor o número equivalente, né? E não falei nada com ninguém. Aí foi muito legal, porque no dia seguinte as mesmas pessoas entraram no estúdio para fazer as mesmas coisas, só que ao invés dele falar liga, desliga, ele falou assim, liga o 12, aí o cara, liga o 17, o cara, ligou. Processo. Coisa simples, né? Mas que a gente ganhava lá, né, 5 minutos, né, na equalização de luz entre uma gravação e outra. Né? Então é esse tipo de coisa. Eu comecei a fazer isso e foi super legal e tudo começou a andar bem, mudamos a equipe, tinha gente que não funcionava, foi embora, trouxe outras pessoas. Todo mundo funcionava. E eu podia ficar lá uma semana. Aí eu comecei a ficar meio inquieto. Porque eu falei, cara... Tô sobrando aqui. Né? E depois, né, a gente pode falar um pouquinho disso. Sim, acho que é legal, né? Porque vai combinar um pouco mais para frente com essa visão de propósito, inquietação de propósito. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui com você. E... compartilhar que muitas vezes, né, o pessoal que interage com a gente manda algumas mensagens dizendo o seguinte, você só conta a parte boa da história, né? Então, conta também os perrengues. Não, passa um perrengue demais. Ajudam a ensinar bastante, né? Vamos falar um pouquinho de perrengues aí. Vamos, né? Então, antes disso, antes da gente estar lá na Emotion, fazer essa movimentação toda, ou no meio disso tudo, a gente teve uma ideia que foi na época dos cupons de desconto, você lembra? Do Groupon, Peixe Urbano, essa coisa toda. Lembro. E como é que surgiu isso? Febre, né? Foi uma febre. Surgiu nos Estados Unidos. Os cupons sempre existiram lá, fizeram parte da cultura americana nos jornais, revistas, encartes, né, das lojas e tal. E aí alguém teve a brilhante ideia porque aí era difícil guardar isso em papel e tal. O cara falava, vamos fazer digital. E aí eles fizeram, foi um sucesso nos Estados Unidos porque a cultura já existia. Sim. E aí a gente falou, cara, só que aqui no Brasil a gente vivia uma realidade que não era todo mundo que tinha acesso a tecnologia. A gente tinha... nem existia o iPhone ainda, né? Foi 2007, isso foi antes. Mas tinha essa questão assim de... ou foi logo depois, mas era caro. Era caro para o pessoal ter acesso à tecnologia, ter smartphone. Então a gente falou assim, cara, vamos fazer uma coisa, vamos voltar atrás e vamos fazer com alguma coisa física. E a gente fez uma parceria com o jornal que tinha maior tiragem no Brasil, que era o Super Notícias. A gente foi lá, apresentou para eles a proposta, eles toparam. E a gente começou então a colocar no jornal, né, os cupons no jornal. E a gente tinha um link online, né? Então era um híbrido, mas a gente tinha esse gancho do offline. Era o físico. A gente tinha um gancho lá do offline, as pessoas juntavam lá e trocavam na loja do Super. Era uma dinâmica que o jornal já tinha, né? Ou seja, na sua cabeça tinha tudo para dar certo. Maior jornal, modelo validado nos Estados Unidos. Eu tinha certeza que a gente ia ficar bilionário. Certeza absoluta. De compra coletiva, de desconto. Mas certeza. E aí, o que aconteceu? Não foi. E aí foi pouco, não virou. Gastou e a gente grana, Nando? Era a grana da família, né? Meu pai colocou dinheiro. De novo, Families and Friends. Families and Friends. Alguns familiares colocaram, depois eu fiquei com a cara de tacho. Falei, rapaz, Jesus. Como é que a gente perde dinheiro assim, né? E a ideia a gente achou que era boa, né? A gente tentou se esmerar na execução dela, né? Mas não virou. O que, olhando para trás, né? Aprendizado, por que você acha que era uma ideia boa, né? Você tinha parceiro bom, tinha dinheiro, tinha uma cultura sendo desenvolvida de mercado. Aonde você acha que você errou ali? Alguns erros. Um deles eu acho que foi na premissa, né? A tese não estava muito bem fundamentada. Então. Não estava. Eu acho que a gente superestimou esse aspecto do físico que ele não se mostrou tão relevante
como a gente achou que seria, né? Então eu acho que esse foi um ponto. O outro ponto foi eu mesmo. Eu acho que eu não estava pronto, né? Então você fica muito deslumbrado com as coisas ainda, né? E cria uma imagem mental assim que desassociada com a realidade, né? E um ponto importante que eu acho é que nessa época, mesmo que lá na igreja, né? E eu vejo isso hoje, né? Claro, né? Ao longo da caminhada, e a gente vai falar sobre isso, a tecnologia e a fé sempre tiveram muito próximas para mim, mas nesse negócio elas não estavam. Você confiou na força do seu braço, em fatos que de fato eram importantes, mas você deixou de considerar o mundo espiritual no negócio. Eu não... Hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem uma noção clara de que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então você ora, você coloca isso tudo em oração diante do Senhor, e mesmo que te pareça uma coisa maravilhosa, você deixa de lado, se não há uma confirmação, né? Perfeito. E isso evita... Tem que ser assim, Tem que ser assim. Porque... Mas ali você não tinha talvez essa maturidade espiritual. Não tinha. E foi na força do braço e deu errado. O que hoje eu vejo, né, assim, é engraçado a gente olhar para trás, né? Sim. Mas é bom isso, porque vai mostrando a gente o trabalhar de Deus na nossa vida ao longo dessas fases, né? Então hoje eu vejo como eu era ainda imaturo em muitos aspectos, inclusive na fé, né? E como que essa imaturidade ela se refletiu então num negócio, num fracasso, por assim dizer. Você comentou inclusive, né, nos bastidores que durante aproveitando o gancho aí desse insucesso, né? Você, durante muito tempo, nos outros negócios que vieram à frente, você tinha dificuldade de misturar business e fé. E isso perdurou durante um bom tempo. Comenta um pouquinho sobre isso, né? Essa falta de visão de mordomia, de que tudo é do Senhor, né? Que nós somos um gestor. As coisas davam muito certo e você acha que isso te dificultava ter essa compreensão? Não é nem que dava certo, mas de fato, acho que uma das coisas mais perigosas que tem é você dar super certo numa coisa que você não tinha que estar fazendo, né? Isso é perigoso, né? Se você começa a dar super certo numa coisa que não é o seu chamado, não é o seu propósito, às vezes a gente tem mais dificuldade em largar e entender o propósito. Mas eu acho que você vê isso também, a gente vê isso, né? Talvez nessa última década, ou para mim mais nos últimos 5 anos, eu tenho visto um movimento muito claro de Deus mesmo, porque não é um movimento no Brasil, é um movimento no mundo. Onde eu vou, eu vejo isso. De pessoas entendendo os negócios como uma extensão da fé. Como missão mesmo. Como uma missão, como um ministério. Sim. Né? Então, essas nomenclaturas que a gente usa hoje de BAM, né? Kingdom Business. São coisas que hoje... O próprio Tela, né? Estamos aqui para falar disso, né? Exato. Fato. Então essas coisas, eu tô vendo que nessa última década elas surgiram com muito mais força. É um movimento de Deus. Sem dúvida. No mundo inteiro a gente está vendo isso, né? E aí tem algumas frases legais que eu já ouvi nessa época, né? Que eles falam, o nosso objetivo é conectar o domingo na segunda-feira. E outras frases mais. Né? Então é essa coisa, que antes era um pouco separado. Né? Você dava o dízimo, ofertava de vez em quando, mas o negócio não estava conectado com a fé necessariamente. Mas como eu tive vários negócios que eram inerentemente negócios de fé, por exemplo, Lagoinha.com e vários outros que a gente vai citar, então... Ou seja, era sobre o mercado também, né? Eu fui empurrado nessa direção também, sabe? De entender essas duas coisas como uma só. Né? Hoje eu não tenho... É tão espiritual para mim eu orar por alguém quanto eu abrir uma planilha e fazer um BP. Se eu de fato entendo aquilo como um chamado de Deus para minha vida. Mas quando caiu a ficha, você falou assim, opa, peraí, eu tô muito business e menos mission.
Teve um marco assim? Em algum Não, eu acho que foi um momento da história? processo ao longo desses últimos 10 anos, principalmente. Né? Eu acho que veio recente, então, relativamente recente. Recente. Eu acho que veio, né? Essa coisa veio sendo construída dentro de mim. E hoje, pra mim, é claro como o dia. É tipo, essas coisas são a mesma coisa. Sem dúvida. A minha vida com Deus e a minha vida de negócio é a mesma coisa. Não são duas coisas, é uma coisa só. Né? E ter isso hoje tão claro facilita uma série de decisões que a gente toma, né? Nos negócios, né? Sem dúvida, porque tá ligado a servir a Deus em primeiro lugar. Exato. Servir as pessoas com aquilo que a gente faz, né? Isso é cosmovisão bíblica sobre mordomia, né? E estar em lugares de influência, isso é muito importante, ter essa consciência, né? Sim. Como empresário, como homem de negócios, mulher de negócios, Deus nos coloca em posições de destaque, mas para influenciar a partir da cosmovisão bíblica, o conhecimento, a visão de reino, né? Sem dúvida. Porque é interessante esse ponto que você está destacando, porque é possível você fazer algo que está ligado ao mercado cristão, mas ainda estar desajustado. Totalmente. Né, do servir ao Senhor em primeiro lugar através daquilo. Né? Totalmente. Sim, porque aí você vai entender os números, né? Você vai olhar para o business. É isso aí. Mas você vai perder essa componente que é fundamental e tem que estar entranhado em tudo que a gente faz, que é a nossa vida com Deus. Nós somos dele. Né? Eu lembro uma vez conversando com o Sérgio do C12, né? Sim. E aí ele falando que ele estava num evento, ele pediu para o pessoal levantar a mão e falou assim, por favor, levanta aqui quem é obreiro em tempo integral. E aí disse que uns 3 ou 4 levantaram a mão. Ele falou, o senhor faz o quê? Não, eu sou pastor. E eu sei, não, eu sou missionário, eu sou não sei o que e tal. Ele falou assim, então, se você não é cristão em tempo integral, levanta aqui quem é cristão 10 horas por dia, part-time. E aí as pessoas ficaram desconfortáveis. Ela falou assim, não, eu não sou obreiro em tempo integral, mas sou cristão em tempo integral. Ele falou assim, é a mesma coisa. Sem dúvida. É a mesma coisa. Né? Nós somos obreiros. Né? Nós somos chamados pelo Senhor para ser cooperadores da obra. Né? Então, nós não somos cristãos 5 horas por dia, 2 horas por semana. Nós somos cristãos o tempo inteiro. O Senhor ganhou a nossa vida inteira. Né? E o que fazemos é também adoração. Sem dúvida. Então, eu quero aproveitar e fazer um gancho aqui sobre esse tema. Né? Então, te convidar a fazer parte aí do Teleeducação. Teleeducação tem um trilho de conhecimento, né, de masterclass e que está sendo lançado agora. E olha que interessante, né? Tem uma oportunidade de ouro aí para os empresários, né? Legal. Investir, certamente, você empresário que está nos ouvindo, assistindo, você está ligado, esperamos que seja ligado a uma comunidade, a uma igreja, e lá certamente existem alguns jovens, né, que talvez estejam sem trabalho, sem saber o que vai fazer aí com relação à sua carreira. Nós queríamos desafiar você a comprar 10 vouchers, 12. Acho que 12 é um número legal, né? 12 é legal. 12 vouchers para poder abençoar, quer seja os jovens da sua igreja, da família, né? E empoderar uma visão de ser empreendedor. É disso que se trata também aqui o Tela, né? Muito em linha com isso que o Nando falou sobre o movimento em que Deus está chamando obreiros para o mercado de trabalho, né? Para o empreendedorismo com propósito, com reino, né? Isso tudo junto, misturado, mas tudo com um bom perfume, como diz a palavra, né? Para adorá-lo e manifestar o reino. Não tem nada mais que exercite, inclusive, a fé do que ser empreendedor. Né? Então, sem dúvida. Fica aí, né, os perrengues que o digam, né, Nando? Mas fica aí a convocação, provocação para você, né, nos ajudar nessa missão de construir. Nós temos um sonho grande aqui, Nando, que é ver e participar, ter um protagonismo de construir a maior nação empreendedora do mundo. Amém. Não é só aqui da América Latina, não. Nós queremos que o momento onde a tecnologia, né, a facilidade de conhecimento, tudo isso está disponível como uma alavanca poderosa do Senhor para a sua vida, para gerar riqueza,
né? Mas precisa, né? Voltando aqui a história do Nando, precisa estar ajustado ali a lente para não ser só sobre dinheiro, né? E também, às vezes, não cair no erro de estar fazendo alguma coisa que tem a ver com o mercado cristão, mas o Senhor não é o centro, né? E o Senhor não é o Senhor do negócio, né? Porque no final do dia nós somos só mordomos, né? Isso mesmo. E devemos, como diz a palavra, ser bons mordomos. Bom, vamos falar um pouquinho das empresas que você criou e aí, né, voltando aqui na provocação inicial, você certamente vai reconhecer alguma delas, né? Então, vamos começar do começo. A primeira foi a Hitbel, isso? Não, aí... Dentro desse aí ciclo tem um monte de história no meio, mas aí a gente, nesse período, montei uma empresa que ainda existe até hoje, que é a minha empresa com minha esposa de engenharia, que é a SE3, continua funcionando, né? Foi uma porta que Deus abriu pra gente, foi uma bênção. Ou seja, você é empreendedor serial, né? Podemos dizer assim, né? Inquieto. A gente já vai falar dessa inquietação. Vamos falar. Mas aí, nesse período, a Emotion, que é aquela primeira empresa que eu montei, foi meu primeiro CNPJ, foi a Emotion, lá atrás. Que eu encostei durante esse intervalo aí dessas coisas todas que a gente já conversou, né? Aí meu irmão estava precisando de um CNPJ. Ah, tá. Né? Ele falou assim, poxa, Nando, e meu irmão foi meu sócio lá na empresa de cupom, né? Em outras coisas. A gente já fez algumas... nossa, a gente já... As tentativas. A gente já deve ter uns... O Fred, ele tá até aqui. Hoje ele mora em Orlando, mas ele tá em São Paulo hoje. Né? Um vou abraço, encontrar com Fred, ele. pra você abração. também. Ele não pôde estar aqui. Eu convidei, mas ele não pôde. Mas eu vou encontrar com ele já tá. A gente manda aí um abraço, depois você assiste o episódio. Nos ajude aí compartilhando, né? Curtindo também. E o Fred, ele é mais empreendedor serial do que eu. Né? E aí a gente já montou um monte de coisa junto. Né? E era engraçado que a gente tinha um monte de cartão. Então eu tenho um monte de cartão de empresa. De empresas diferentes. Um monte de cartão. Tipo aquela cena, se abre um monte de cartão. Tem vários CNPJs. Uns a gente abriu e fechou, outros a gente nem chegou a abrir. Né? Mas aí esse CNPJ da Emotion, que foi o primeiro, né? E aí o Fred, e o nome era legal. Era como se fosse o arroba, só que era um E. Sim, né? eu lembro bem disso daí. Eu desenhei. Ótimo, né? Então, parabéns aí. Eu desenhei o E com arroba. Ali, passei para o Marcelo, obrigado, que era um amigo nosso da igreja, que hoje mora nos Estados Unidos, servindo como artista. E eu falei, Marcelão, desenha isso aqui para mim, eu quero um E, como se fosse um arroba. Ele desenhou, e é a marca que meu irmão usa até hoje, né, na empresa, com sócios dele. E aí ele me perguntou, falou, Nando, pô, me arruma o CNPJ, cara, você não tá usando? Eu falei, cara, seu, pode usar. Né? E aí ele pegou então esse CNPJ da Emotion, que era uma empresa era uma agência de propaganda, né? E transformou essa empresa então numa agência digital, né? E começou a fazer algumas coisas no ambiente digital. E aí logo ele viu um crescimento grande no YouTube, e aí ele me chamou, falou, Nando, o negócio tá crescendo demais, cara, poxa, tem um tal de YouTube aí tem agora. Um tal de YouTube, cara, pula pra dentro, cara, vamos fazer isso junto e tal. E aí ele me convidou, ele e o sócio dele, né, o Leno, né, um abraço aí, Leno. Leno é lá de BH, continua na terrinha, né? Boa. Mas aí eles me convidaram, e aí eu entrei, virei sócio deles nessa operação da Hitbel, e foi muito legal. E aí a gente cresceu bastante, né? Chegamos a ser o maior parceiro de conteúdo cristão do YouTube no Brasil, seguramente um dos maiores do mundo. Então, né? de novo, tecnologia e foi muito legal, cresceu muito. A gente chegou a ter, agora eu não lembro os números, mas eram bilhões de visualizações mensais. Todo mês era bilhão de visualização. Sucesso absoluto ali. Muito legal. Explodiu. E aí nisso a gente montou uma outra, que era o Ambig Media, que era a gente, né, flipava canal de YouTube, comprava canal, fazia ele performar melhor, que a gente aprendeu assim, as dinâmicas, os algoritmos, as formas, as melhores práticas, né, para canais de YouTube, porque a gente via muitos canais, cuidava de muitos. Né, então a gente começou a fazer isso e deu super certo. O Ambig ainda é hoje talvez uma das grandes. As duas juntaram. Aí, né? Juntaram, virou uma empresa só. Não, eu vendi minha participação. Beleza. Mas hoje é um super protagonista do segmento. Demais. Né? Ainda é o maior, né? É cristão, eu acho que eles ainda são os maiores do Brasil e um dos maiores do mundo. Sim, né? possivelmente. E aí nisso aí o Fred, o Leno e outros, né, que se juntaram, fizeram um monte de coisa. E a inquietação na veia de fazer mais coisas, mais negócios. E aí eu saí, acabei, vendi minha parte lá com eles continuam, entraram outros sócios, né? A empresa está crescendo, continua, né? Muito firme, graças a Deus. E aí nesse período, aí nós estamos falando já agora dos anos recentes, né? Isso é o ano 2018, acho que foi, não, saiu acho que em 2020 por aí, não lembro. E aí quando foi
foi no início da pandemia, 2020. Isso. 2020, né? Covid-19, então, a pandemia de fato foi instalada no 2020. Março, abril de 2020. Isso, então foi isso. Então eu saí lá da Emotion, acho que em 2018, então. Que foram uns 2 anos de hiato. Né? E aí eu fui convidado por um pessoal lá de Londres, que eles tinham bolado um aplicativo, que era um aplicativo de devocional cristão, chamado Glorify. Né? E aí eles falaram assim, a gente quer lançar no Brasil, né? E, poxa, a gente queria que você ajudasse a gente a lançar. Eu falei, beleza, vamos começar. Aí conversei com eles me fizeram uma proposta, né? Me fizeram um sócio minoritário da operação e me chamaram para tocar a operação no Brasil, montar a equipe, montar tudo. Na época tinha uma pessoa só trabalhando no Brasil, né? E eles falaram assim, cara, monta a equipe, monta a operação. E foi muito legal. A gente saiu do zero, né? O aplicativo não existia no Brasil. E a gente chegou a 8 milhões de downloads no Brasil em 18 meses. Né? Eu lembro no primeiro mês, o lançamento oficial era janeiro de 2021. E aí, em dezembro de 2020, eu comecei com eles em outubro. Aí em dezembro eu falei assim, cara, mineiro, né? Meio desconfiado. Falei, vamos fazer um pré-lançamento? Né? Não, tá tudo bom, tá tudo funcionando. Falei, vamos fazer um pré-lançamento. Aí fizemos um pré-lançamento. Em 2 dias, a gente teve 38 mil downloads. O sistema saiu do ar. O aplicativo deu crash no aplicativo. Eles não estavam preparados para o sucesso. Aí foi ótimo, porque aí a gente corrigiu, aumentou, né, a banda lá para poder servir todo mundo com qualidade. E aí quando a gente fez o lançamento em janeiro, a gente já estava bom, né? Não caiu mais. Desde essa vez em dezembro ele não caiu mais. A gente fechou dezembro já com 38 mil downloads. Em janeiro batemos 100 mil. E aí foi subindo. E aí chegamos em 8 milhões em 18 meses de operação. Você foi saiu muito legal. Da operação quando? Então saiu do... Eu fiquei lá uns 2 anos. E entregou nas alturas. Eu fiquei lá uns 2 anos. Quase 2 anos. Deu acho que 22 meses que eu fiquei lá. Então, mas dos 18 em diante, a operação já estava... Tudo funcionava. E eles optaram por puxar a operação para Londres. Então, eles pegaram, por exemplo, o pessoal de conteúdo respondia a pessoa de conteúdo de Londres. O pessoal de marketing respondia a pessoa de marketing de Londres. Então, a necessidade de ter uma liderança local, ela foi esvaziada. Né? Não precisava. Eu comecei a sobrar. Né? Tava ali... Mas tinha feito um bom trabalho, montado um time de performance. O time funcionava bem. Né? E isso... falando sobre propósito, sempre foi uma coisa que aconteceu. Eu lembro, desde da Rede Super, ou de antes mesmo, todas as vezes que me convidavam para entrar de sociedade em alguma coisa, ou fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa, o meu mindset na hora que eu entrava era sempre o que eu preciso fazer para que eles não precisem mais de mim. O que é uma coisa bizarra, porque eu escutava um monte de gente falando sobre desenvolvimento de carreira e eles falaram, cara, você tem que se tornar a pessoa imprescindível. Você tem que se tornar o cara que não funciona sem você. E eu nunca entendi isso, sempre pareceu para mim uma loucura. Eu falei, como é que eu vou fazer uma coisa que vai depender de mim? Ela não é perene. Né? Eu quero fazer uma coisa que independa de mim. Então eu sempre tive essa visão em todos os lugares que eu passei. Eu entrava e falava assim, cara, eu quero me tornar desnecessário aqui. Então eu fazia de tudo, montava a equipe, montava processo. Por exemplo, lá na Rede Super, eu podia ficar uma semana sem passar lá, tudo funcionava, estava tudo bem. Mas isso tem uma parte que é positiva, né? Porque você estruturar processos, time, isso faz parte da liderança, né? O líder é isso, fazer junto, depois ensinar a fazer e depois observar. Mas você me disse que tinha uma inquietação no seu coração, porque você ainda não entendia qual era o seu propósito. Exato. É porque essas coisas, ao mesmo tempo que eu queria, né, fazer com que tudo funcionasse sem precisar de mim, eu ficava inquieto quando eu chegava perto dessa situação, né? E aí muitas vezes acabava saindo, por um motivo ou por outro, eu saía. Mas você não celebrava a vitória? O que acontecia dentro da sua cabeça? Eu celebrava a vitória, mas é como se meu prazo ali de validade já tivesse vencido. Isso é uma coisa que Deus foi trabalhando em mim. Hoje eu vejo que isso, em excesso, como eu tinha antes, não era bom. Não era bom.
Então hoje eu tenho alegria nas rotinas, coisa que eu não tinha antes. Ah, interessante. Mas hoje eu tenho. As rotinas hoje me alegram. Antes elas não me alegravam. Porque as rotinas também são adoração. Faz parte do processo, né? Totalmente. E a nossa vida com Deus, o desenvolvimento da nossa vida com Deus, ele requer rotinas. Você acha que a sua mente estava muito focada em resultado, em processo? Talvez. Processo não o curtir o processo, mas, bom, eu preciso fazer isso e depois next. Isso, next. Era muito isso, né? Eu tinha muito essa mente. O que eu acho que em excesso era ruim. Mas eu lembro um dia, né, nessa época do Glorify, quando a coisa já estava funcionando, estava tudo bem, né? Eu orando sobre isso, falei, Senhor, poxa, será que já está na hora de eu sair de novo? Mas isso te incomodava? Me incomodava. Eu ficava inquieto, né? E graças a Deus pela minha esposa. Minha esposa ela é uma bênção mesmo. Ela é muito... ela é muito mais serena do que eu nessas coisas. Então, às vezes, ela... É coluna, né? A Bíblia diz que a mulher é coluna. Tem a sensibilidade... Muitas vezes essa tranquilidade de enxergar o que a gente está diante dos nossos olhos, a gente não enxerga. E assim, eles me deram aumento. Não é que eles queriam que eu saísse, eles me deram aumento. Mas você sentia que já não fazia mais parte do processo. Eu não tinha... Eu sentia que eu não fazia mais parte, assim. Eu tinha esse sentimento. Do lado deles, eles falaram assim, não, eles aumentaram o meu salário, mantiveram minhas ações na empresa, e assim... Mas eu me sentia incomodado, né? Eu cheguei a conversar com eles umas 2 ou 3 vezes. Falei assim, gente, me manda embora. Tipo, pra que eu tô aqui? Nando. Mas como que Deus tratou isso do seu coração? Pois então, aí nessa época... Porque não é normal, né? Não é natural isso, né? É estranho mesmo, né? E aí nessa época, eu lembro conversando com a Monique, ela sempre falava comigo, ela falou assim, Nando, Deus tá te dando mais tempo livre, usa esse tempo isso é bênção de Deus. Por que você vê isso como um problema? Isso não é um problema. Isso é uma bênção. Você está com mais tempo livre. Né? E eu lembro que de fato, quando eu entendi isso, eu acho que eu nunca li tanto livro fora a Bíblia como eu li nesse ano. Acho que foi 2022. Não. 2022. Acho que eu nunca li tanto livro. Eu li seguramente mais que um livro por semana, seguramente. Eu li muito livro. Então foi uma época muito, muito boa para mim. Eu tinha muito tempo de oração, eu tinha muito tempo de leitura da Bíblia. Foi um ano muito significativo para mim. E durante esse ano... Aí eu lembro uma vez, tinha uma moça que é muito querida, a Lu, né, que trabalhava comigo lá no Glorify, que eu chamei ela para a equipe. Ela continua servindo eles lá até hoje. Né? Teve neném agora, né, o Davi. Então, Deus abençoe a Lu, o Júlio, o Davi. E esse é mineiro, né? Lembra dos detalhes aqui, aquela conversa calma, tranquila, mas está sempre lembrando das pessoas. O Ian, como um bom mineiro, né? Que é pai dela, que é pastor da Lagoinha, que foi que me chamou para trabalhar na Rede Super. Da Rede Super, isso. Então eu tenho um relacionamento com as famílias dele antes dos meninos nascerem, antes da Lu nascer. E aí o Ian me chamou e falou assim, porque a Lu falou com ele, falou, o Nando vai sair do Glorify. Ele falou assim, Nando, não sai. Se Deus te colocou lá e tá passando essa diminuição de quantidade de serviço, Deus tem alguma coisa para você, não é para você sair. Fica lá. E eu lembro que quando eu ouvi ele falando comigo, eu tive certeza que era uma palavra vinda de Deus. Eu não tive dúvida. E aí somou com as palavras que eu já ouvia da minha esposa em casa. E eu falei assim, não, isso é de Deus, eu vou ficar. E eu fiquei. E nessa época, né, que eu tive tempo para orar, para ler, para meditar sobre essas coisas, eu lembro que eu estava lendo Êxodo, início de Êxodo, capítulo 1. E lá falava das parteiras dos hebreus, né, da Puá e não lembro o nome da outra. E que elas iam lá para ajudar o parto dos filhos de Israel, do povo hebreu. E aí Deus falou comigo, falou assim, sabe por que às vezes você fica inquieto num lugar e por que você monta as coisas quando está tudo funcionando, você já quer sair? Porque o seu chamado é um chamado de parteira. Você é uma parteira. Foi aí que eu comecei a ver e olhar na minha história e entender que esse era de fato um chamado de Deus para mim. Que o tal do empreendedorismo serial tinha a ver com um chamado. Tudo a ver. Que era esse de pegar uma coisa que Deus queria
trazer, que Deus queria crescer, que algum sonho, algum plano de Deus que estava no coração do povo dele, e o meu papel era ajudá-los a trazer isso à realidade, trazer esse filho para a realidade. E aí disso vieram outras analogias que Deus foi colocando no meu coração, construção de pontes. A outra analogia que ele colocou no meu coração foi a de... sabe quando você tem uma pedra de moinho e começar a colocar ela para rodar é difícil, porque a inércia trabalha contra você, ela tá parada, ela quer continuar parada. E tal. Mas na hora que você coloca ela para rodar, a inércia começa a funcionar a seu favor, porque ela quer continuar o movimento. Né? Então é muito difícil começar. E às vezes é muito mais fácil manter uma vez que está rodando, você só mantém rodando, o esforço é menor. Né? E aí Deus começou a me falar isso, falou assim, olha, eu te fiz com essa resiliência, eu te dei esse sobrenome, Valente é meu sobrenome, de família, né? Porque você é esse que vai ajudar a botar as coisas para funcionar. E aí eu entendi por que a minha cabeça, sempre quando eu entrava num negócio, era botar ele para funcionar, tá tudo funcionando, meu trabalho acabou, tá tudo funcionando. Meu trabalho acabou. Então aí é aquela coisa, se a parteira fica na sua casa depois de muito mais tempo, você vai ficar incomodado, vai pedir para ela sair, ou ela vai ficar incomodada e vai sair. Fechou o ciclo. Fechou o ciclo. E aí eu comecei a entender isso, e aí eu comecei a ficar em paz com isso, né? Porque você entendeu o teu chamado em Deus para os negócios. Isso é muito importante. Isso combina bastante, né? Não sei se você já pensou nisso, com o ministério do apóstolo, né? O apóstolo é isso, é o que lança novos fundamentos. É verdade. E constrói. Então eu creio aí que você tem uma unção apostólica e a coisa partir chique, dessa... rapaz. Pois mas é para servir, né? Há hoje uma distorção, né? Recentemente houve uma distorção ali desses dons ministeriais, né? O apóstolo não é título, né? Tudo é função, né? Tudo é função. Não é maior do que o pastor, não é maior do que o mestre, mas como ele é necessário para novos avanços. Né? Então pega isso na sua vida aí, reconhece essa unção poderosa sobre a sua história. A sua história mostra isso, né? Uma história apostólica, você lançando fundamento, criando coisas e que o Senhor possa continuar te usando poderosamente para começar novos negócios e que transforme. Vamos falar de transformação? Né? Então já que você é um homem cheio da unção apostólica, vamos ver se a gente consegue transmitir um pouquinho para a nossa audiência, né? Conta pra gente alguns gatilhos de crescimento que você pegou, né? Tirando os fracassos, mas você pega vários negócios do zero e milhões, e faturamento, e expressão, tráfego, etc e tal, né? Porque, inclusive, né, só para fechar esse ciclo, depois você desenvolveu a parceria na InChurch, certo? Isso. Da InChurch foi por conta do Glorify, né? Sim. A gente viu esse fechamento de ciclo aí, né? A gente viu o Glorify cresceu demais e eu vi que tinha um gap. Na verdade, a gente tinha uma conexão muito forte com os cristãos, mas a gente não tinha uma conexão forte com a igreja. E a igreja é o veículo de Deus. Né? Não tem jeito de você ser um cristão sem igreja. Você era forte no B2C, né? Usando uma terminologia de negócios, mas o B2B não tinha essa conexão com a igreja. Entendi. E aí mas a gente importante, fez... né? Fundamental. E tava fácil. Fundamental. Ali, né? Tava ali, era só conectar uma coisa com a outra. E aí, como Glorify ainda, eu procurei entender quem que eram os agentes mais atuantes nesse mercado de tecnologia para as igrejas. E descobri, então, os sistemas de gestão de igreja, aplicativos para a igreja e tal, que de fato faziam esse papel mais próximo do que a gente queria. E aí dentro deles, né, vários, a gente fui conhecer todos, como Glorify ainda, fui lá, fiz visitas, me receberam super bem, a gente estava buscando algum tipo de parceria e tal. E aí dentro disso a gente fez uma análise e resolvemos então que a gente queria comprar um deles. Né? O Glorify tinha recebido um aporte, estava com dinheiro no caixa, a gente falou, cara, faz sentido, vamos fazer isso aqui. E aí fizemos várias reuniões com o pessoal da InChurch, com o Pedro, com o Sidney, né? Hoje são meus sócios, né? Um abraço para vocês, viu? Rafa, Fernando, Luiz, né? É uma alegria a gente estar junto aí, viu? E aí nisso a gente se conheceu, né? Eu conheci o coração deles, o propósito deles e vice-versa. E aí deu aquela dor de barriga lá no mercado americano em 2022.
E aí o Glorify resolveu segurar o caixa, não gastar o caixa fazendo uma aquisição. E aí o negócio não foi. Eles mudaram um pouquinho o deal, e aí o pessoal da InChurch não quis vender. E aí romperam, mas a conexão estava feita. E aí eles me convidaram. Para fazer com você, né? Aí eles falaram assim, poxa, Nando, vem fazer aqui o que você fez lá no Glorify. Pô, a gente tem, né, um desejo de crescer aqui e tal. E aí eu sentei com eles, e eu lembro que eu fiz 2 perguntas para eles, né? Eles vão lembrar disso aí. Eu falei assim, olha, eu tenho interesse, né? Esse é meu chamado, porque eu já tinha entendido o meu chamado, que era esse, de pegar uma coisa e levar para um outro nível. Expandido. E aí eu falei, eu tenho esse interesse. Conversei com a minha esposa, a gente orou, sentimos direção de Deus, né? Eu tinha tempo no Glorify, conversei no Glorify, falei, olha, eu tô com tempo livre, eu vou fazer isso aqui. Eles não se opuseram. E aí eu então comecei a servi-los ainda no Glorify, mas já trabalhando para a InChurch no final de 2022. A partir de outubro a gente sentou e eu fiz 2 perguntas. Eu falei, primeira coisa, vocês têm coração para conversar com todos os concorrentes do mercado? Porque eu vou conversar com todo mundo. Vou querer fazer parceria. Reino. Vocês têm esse coração? Para abençoar. Eles têm. Eu falei, tem alguém que vocês não querem conversar? Não, pode conversar com todo mundo. Falei, perfeito. Aí marquei lá, ok. Segunda pergunta é o seguinte, vocês têm estômago para a gente gastar caixa? Porque eu vou gastar dinheiro. Nós vamos crescer, mas nós vamos gastar. Você já sabia qual que era a receita do bolo. Já. Aí eu falei, vocês têm esse estômago? Eles temos. Eu falei, beleza. Aí a situação do caixa deles estava boa e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer. Em 2023, nos 12 meses de 2023, nós batemos o recorde de vendas 8 vezes. Uau! Nós batemos o recorde histórico da empresa em janeiro de 2023, batemos o recorde de janeiro em fevereiro, batemos de fevereiro em março, e assim foi. A gente bateu 8 vezes no ano de 2023. Mês passado, agora maio de 2024, não é que a gente bateu, a gente pulverizou o recorde anterior, que era novembro do ano passado. Né? A gente pulverizou o recorde de novembro. Passamos 30%, talvez mais de 30% do recorde, perto de 30% do recorde de novembro do ano passado. Né? Então foi uma experiência super legal. Né? E aí, nessa experiência, eu falava com o pessoal do Glorify, falei assim, pessoal, aqui, eu já estou trabalhando em outras coisas, me deixa aí. Deixa eu ir. Encerra comigo o ciclo. E aí, são meus amigos, né? Pessoas que eu amo, que eu considero. Foi um tempo muito bom. Outro dia eu esteve agora em Londres, encontrando com uma galera lá. Foi muito legal, bem legal. E aí, foi muito interessante, que aí finalmente eu tive uma conversa com o Alex, que é um irmão querido. Hoje mora na Califórnia. Deus te abençoe, irmão Alex. E ele falou comigo, Nando, então tá bom, vamos terminar, né? Eu acho que foi legal demais, obrigado, tal, eu agradeci também. E aí ele me mandou um e-mail na sexta-feira, às 11 horas da manhã, falando o seguinte, terminamos, vamos, cada um segue sua vida, obrigado pelo seu trabalho, foi muito bom, eles são muito gratos, eu também. Às 2:30 da tarde, eu recebi um e-mail da YouVersion, com quem eu não conversava há sei lá quantos meses. Uau. Eu já os tinha conhecido na época do Glorify, né? Me chamando para capitanear a operação deles no Brasil. Foi um intervalo de 3 horas. Uau. 3 horas e meia. Entre um e-mail e o outro. Ali. Já havia algo aí essas coisas muito espiritual, né? Com certeza tinha, não é por acaso, essas coisas não acontecem por acaso. Sem dúvida. Né? Então eu vi nisso a mão de Deus. Né? E aí já agora como YouVersion, né, o Brasil já é o segundo maior país em acesso no YouVersion. Eles bateram uma meta histórica lá de usuários ativos por dia que nenhum país tinha alcançado, a não ser os Estados Unidos. Nós batemos agora nesse ano de 2023. Eu comecei em maio, por aí, de 2023 com eles, né? Então tem um ano que a gente está lá. E aí, acho que em setembro, nós batemos essa meta histórica, né, de usuários ativos por dia, que só os Estados Unidos tinha atingido. E agora no Brasil a gente já atingiu e já estamos crescendo. Eles está sendo tão legal que eles toparam abrir um escritório da YouVersion, eles estão chamando de hub. O primeiro hub da YouVersion fora dos Estados Unidos vai ser no Brasil. A unção apostólica funcionando. Olha que bênção, cara. Aí vai ser lá em BH. Nós estamos montando o primeiro hub da YouVersion fora dos Estados Unidos. Depois aí eles vão usar isso como referência, vão abrir na América Latina, na Austrália, em outros lugares. E a experiência
eles estão usando. Outro dia eu tava conversando com um cara da Austrália, falando com ele como é que nós estamos definindo equipe, como é que eu vou fazer. Business case, tá? Cara, me fala o que você tá fazendo, a gente quer fazer igual. Legal, né? legal. Então, tá muito legal, né? E assim, você imagina, já no Glorify eu já tinha essa alegria, né? A gente recebia 16 mil mensagens todo mês de gente que começou a ler a Bíblia. Né? Que legal. Que é o livro que a gente ama, que a palavra de Deus é o próprio Deus, né? E o verbo se fez carne, né? E agora no YouVersion é isso a 10ª potência, né? Os números são muito maiores, né? E é muito impactante a gente ver isso, né? Outro dia a gente fez um post, teve mais de 3 milhões de visualizações, um post, né? Não, então, o poder da YouVersion é algo impressionante. É muito legal. Tá vendo como eu falei para vocês que certamente um dos negócios que Deus confiou ao Nando, né, certamente passou ou passa pela sua mão, né? Em Church, o Glorify, agora YouVersion. Então, o Nando é o cara, é o homem dos aplicativos, né? Poderíamos dizer assim. Mas vamos voltar lá para essa pergunta que eu acho que é importante para a gente, de repente, dar um insight para quem está nos acompanhando, né? Olhando para a sua trajetória, o que você destacaria que é um gatilho para o crescimento, para a virada de chave dentro das empresas que você passou? Você fala assim, cara, isso aqui é comum, aplica na sua empresa que pode dar certo. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você está na igreja, né? Você está me ouvindo aí, você vai na igreja, e aí o culto se alonga um pouco mais, e tá aquele mover de Deus, e às vezes o pastor chega e fala assim, gente, quem tem que ir embora, pode ir embora, porque tem gente que tem que ir embora mesmo, não tem jeito, tem outros compromissos, né? Ou a reunião de oração está se estendendo, está ficando tarde, e aí o pessoal às vezes tem que pegar ônibus para ir embora, vai começar a ir todo mundo embora. Todas as vezes que eu estava nesse lugar e acontecia isso, eu sabia que se eu pudesse, é claro, não era sempre que eu podia, eu sabia que eu tinha que ficar. Porque existe algo de Deus na resiliência. Existe algo sobrenatural na permanência. E eu sabia que Deus ia honrar os que ficassem mais tempo. Então, todas as vezes, acampamento, o pessoal ia dormir, eu ficava. Vigília, o pessoal ia embora, eu ficava. Porque eu sabia que alguma coisa extra a mais Deus ia fazer naquele momento ali. Então, eu sempre tive isso. Na hora que o pessoal começava a ir embora, eu já ficava na expectativa. Eu falava assim, Deus vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai fazer. Porque aquela coisa assim de que eu quero tanto, Senhor, eu não quero sair daqui, eu quero tanto, Senhor, que eu acho que Deus, ele olha e fala assim, vamos dar uma caprichada aqui no final e derrama uma medida transbordante. Uma medida transbordante. Sem dúvida. Eu já vi isso tantas vezes, acredito que você está me ouvindo, já viu isso tantas vezes, você, sem dúvida, Edu, já viu isso tantas vezes, viveu isso. Experiências assim, sem dúvida. E isso para mim é uma chave. Essa permanência, permanecer, o ser resiliente. E não confundir com ser teimoso, porque muitas vezes eu fui teimoso. É tênue, né? Mas quando você está no Senhor, né, com essa convicção do permanecer, né, e contar com o Espírito Santo, envolver aí a espiritualidade, talvez seria uma segunda chave, né? Uma coisa misturada com a outra, né? Talvez boa. São duas chaves. Uma, todo mundo fala assim, Pedro andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Jesus falou, vem. Isso, verdade. Se Pedro tentasse andar sobre as águas, ele ia afundar. E quando ninguém anda sobre as águas. E quando ele considerou a matéria, ele afundou. Ele afundou. Né? Mas a palavra que era o que sustentou Pedro. Perfeito. Foi a palavra. É isso aí. Ele só andou sobre as águas porque Jesus disse, vem. Então, na verdade, ele caminhou sobre o vem de Jesus. Né? Então, para mim, essa é a diferença entre a resiliência, a perseverança e a teimosia. A teimosia é quando você quer andar sobre as águas, mas Deus não te deu palavra nenhuma, você está insistindo, você vai uma vez, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes eu já fiz isso, né? Por conta daquela coisa que a gente falou, porque você está vivendo uma vida desassociada, né? Uma vida dicotômica. Tem o meu lado aqui espiritual, tem minha vida de trabalho. Não, é uma coisa só. E quando você entende isso como uma coisa só, você vai começar a buscar de Deus palavras. Sim, verdade. E aí, se Deus te dá essa palavra, meu irmão,
ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei em Deus. Né? A oração é considerada um dos salmos mais bonitos em Abacuque, que é um livro de uma época de tristeza, né? De escassez, né? De escassez. Mas é meio que um salmo colocado dentro do livro de Abacuque, maravilhoso. Né? Então, por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Deus tinha dito para ele que ia restaurar a nação de Israel. Porque Deus disse isso para ele, mesmo que tudo desse errado, ele se mantinha. Então eu acho que essas duas chaves são necessárias. Primeiro, a palavra de Deus, o sim de Deus, a confirmação de Deus, né? E ela pode vir de várias formas, né? E aí, diante disso, meu irmão, segue, não para. Não desanima, persevera. Não olhe para as circunstâncias. Você falou essa questão da permanência e eu lembrei de uma experiência muito recente que eu tive, Nando. Me convidaram para um culto com o TED, aqui recentemente, um evangelista na Igreja Batista da Lagoinha, aqui de Alphaville. Sim. Perto de onde a gente está. André. Isso. André Fernandes, né? Aliás, aproveitar aqui o jeito mineiro do Nando, mandar um abraço para o André Fernandes aí, né? Mas ali aconteceu algo diferente na minha vida, né? Eu nunca tinha participado de um culto que durou 5 horas. Uau! Mas a presença de Deus era tão poderosa, Nando, que ninguém queria ir embora. Ele falou, tá liberado, mas pelo menos, né? Quem podia ficou, né? Não, mas a percepção é que ninguém se moveu. É possível que alguém, uma outra pessoa tenha ido embora, glória a Deus. Mas ninguém parecia que queria sair daquela presença. Mas eu lembrei porque num trecho ali de 1 hora, porque, né, você tem uma liturgia natural, mas teve um momento ali que era só adoração. Só oração em língua, só adoração. Isso o culto já tinha tido abertura, pregação, louvor, tudo. Já tinha tido rodada de oração de cura, né? Tinha, se eu não me engano, mais de 15 mil pessoas online, né, assistindo. Já tinha tido mais de 1000 curas ali, as pessoas interagindo online, dizendo que tinha sido curada, etc. Então, assim, parecia que a festa estava completa. Mas o André ali na sabedoria, né, na unção ali, e ele falou, vamos ficar só adorando. Então, tipo, o culto, a liturgia acabou, mas vamos continuar na presença de Deus. E naquela última hora ali, meu irmão, como Deus me mostrou algumas coisas que poderia até te dizer o seguinte, aquela 1 hora, Deus me mostrou tantas coisas somadas que talvez tenha levado 5 anos, 3 anos, né? Então, é isso. É esse poder da insistência, esse poder da permanência, é esse poder da última hora, sabe? É aquela coisa assim, o Senhor traz as primeiras chuvas e as últimas chuvas. É aquela coisa da última chuva, sabe? E de fato, assim, né, saindo um pouquinho assim, mas Deus tem feito uma coisa nova ali, né? Eu tô vendo isso na Lagoinha de uma forma geral, né? Eu tive agora com o André Valadão lá na turnê lá na Europa, cara, foi assim, um mover de Deus, uma coisa assim, e todas as vezes que eu vim aqui na Alphaville, né? Cara, é algo, Deus tá fazendo uma coisa diferente ali, cara. Um mover poderoso. Tem um mover ali, cara, é um negócio impressionante. E acabou, impressionante. E aí o André falou assim, bom, acabou, já tinha dado acho que umas 4h30, 4h40, né? E aí os jovens adolescentes, né, foram lá pra frente do palco e começaram a cantar, a banda desligando, o pessoal começando, e as pessoas não queriam ir embora. As pessoas continuaram, foi uma coisa legal, incrível e impressionante, sobrenatural. Essa pra mim é a chave, irmão. É essa aí, sabe? Essa, você andar a 2ª milha, sabe? Você persistir, né? Você vê João 15, que é um versículo que fala, um capítulo que fala de fruto, né? Fala da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, né? A palavra permanecer deve aparecer, sei lá quantas vezes ali, umas 10, 15 vezes, num texto ali que fala sobre isso em 15 versículos, os primeiros 15 versículos, né? Então é algo assim, existe algo poderoso na permanência, sabe? Você insistir, você permanecer, né? Então, acho que isso é uma chave poderosa aí para todo mundo. Eu quero aproveitar esse gancho
E talvez esse podcast seja uma resposta da sua oração, né? Tá pensando em desistir. Talvez alguém que esteja nos ouvindo, né, já tomou paulada de imposto, de sócio, dificuldade. Talvez Deus esteja usando esse testemunho aqui, essa história incrível do Nando para te dizer resiliência, né? Busca em Deus uma palavra, acho que esse é a chave importante. Busque em Deus essa palavra e permaneça sobre a palavra, que ela vai prosperar sobre os seus negócios, né? Deus quer te usar como empresário para impactar milhares de vidas. Então, fica firme, meu irmão, né? Temos aqui um bom exemplo aí e pega essa chave de ouro aí, né? De valor inestimável e permaneça, que o Senhor vai certamente honrar a sua vida. Deixa eu te perguntar aqui mais uma coisa que pode ser uma contribuição para a nossa audiência, né? A gente viveu aí recentemente, né, relativamente recente, um boom de aplicativo, né? Aplicativo para todos os lados, todas as coisas, tudo pode ser um aplicativo, né? É verdade. Ainda hoje, aplicativo é um bom negócio? Você, como homem dos aplicativos, aí, você diria que ainda é um bom negócio para pensar, ter uma ideia, transformar em aplicativo? Eu acho que, voltando atrás, né, o que a gente precisa sempre pensar em fazer em qualquer negócio? Eu acho que isso é a base de qualquer negócio. Existe um problema a ser resolvido ou alguma coisa que é feita de um jeito que você pode fazer melhor. Sim. Né? Hoje, o veículo que a gente tem para resolver muitos problemas, de fato, são os aplicativos. Não todos, mas tem vários problemas que a gente consegue resolver de uma forma bem prática, personalizável, próxima, que são os aplicativos. A gente carrega hoje, os números, né, de exposição à tela são até alarmantes, de tão grandes que eles são. Né? Então, eu ainda acho que é um veículo poderoso para ajudar a resolver problema. Né? Pelo simples fato de que está lá. Todo mundo tem acesso àquilo e você consegue fazer... Existe uma cultura mesmo, né? E já existe uma cultura estabelecida. Agora, tem que ficar antenado, né? Porque a gente está vivendo uma nova revolução. Né? Com a inteligência artificial. Seguramente. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida disso. Sim, né? Sem dúvida. E é engraçado, porque... olha para você ver. A igreja sempre foi expoente... Sempre não, mas em muitas ocasiões no passado, a igreja foi expoente no uso de tecnologia. Por exemplo, a Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro impresso do mundo. Tecnologia pura ali. Tecnologia pura. Sim. Como é que era antes para fazer um livro? Você tinha que sentar lá, um escriba tinha que vir e fazer a cópia manuscrita do livro. Né? A velocidade de propagação de ideias era bastante limitada. Gutenberg teve a ideia da prensa móvel lá com né, os tipos e imprimiu um livro quão mais rápido ele fazia do que um escriba. Era a velocidade assustadoramente mais alta. Né? Então a igreja estava na frente disso. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, né? Que ainda é, graças a Deus, e vai continuar sendo o livro mais lido do mundo, o livro mais vendido do mundo. É a palavra de Deus. Né? Então, a gente entender isso e a gente se colocar na vanguarda para o uso da tecnologia é muito importante. Então, enquanto tem muita gente receosa, um pé atrás, ou esperar para ver, não, a gente tem que orar, buscar de Deus direção e embarcar. Aproveitar a janela está ali. Né? A janela está ali. Então a gente tem que usar, como povo de Deus, né, embarcar. Eu já sei de várias iniciativas muito legais que o pessoal está fazendo com IA. Né, para o reino de Deus, para a expansão do reino. Né? Então, acho que ainda o aplicativo é uma ótima janela de oportunidade, mas a gente tem que estar atento com essa nova virada de chave aí que vai ser a IA. Para onde isso vai nos levar e quão mais integrado a tecnologia vai estar no nosso ambiente e quanto isso vai nos levar a sair da tela e ir para uma coisa mais natural de engajamento com tecnologia, que já está acontecendo em algumas áreas. Verdade, né? Eu faço questão dos meus filhos falarem inglês. Eu acho que é fundamental. Eles têm acesso a uma base de conteúdo que eles não teriam se eles tivessem apenas o português. Né? Então eu quero que eles tenham acesso a essa base de conteúdo porque foi bênção para mim. Né? E eu acho que vai ser bênção para eles. Eu não acho que os nossos netos vão ter essa dificuldade. Sim, zero. É nativo, né? Nativo. Eles vão falar numa língua e o outro vai entender na outra, você vai ter
tradução zero, dificuldade zero. Talvez até os nossos filhos já vão vivenciar isso e nós mesmos, em 10 anos para cá, 5 anos de agora. Hoje em dia, eu tive agora, mês passado, numa conferência, essa história é muito legal, depois eu posso te contar como é que eu fui parar lá. Foi uma palavra de Deus mesmo. Mas eu fui para uma conferência sobre música e fé. Eu não sou músico, não sou teólogo, mas fui por um chamado de Deus em francês na Bélgica. Eu não falo francês. Diferente. Eu não falo francês. Falei, Senhor, o que eu vou fazer numa conferência sobre música? Eu não sou músico. Fé, eu sou músico assim, de dentro de casa. Fé, né? Eu não sou teólogo, não tenho curso de teologia. Em francês. Que loucura. Eu não falo francês. Aos olhos humanos, loucura. Mas Deus me deu uma palavra e eu fui. Puxa, como eu fui abençoado. Né? E como o uso da tecnologia me permitiu, né, acompanhar em tempo real tudo aquilo que eles estavam falando em francês, né, eu traduzia para o inglês, eu tenho facilidade no inglês e seguia no inglês e interagir com eles de forma normal. Né, foi muito bom. Né, então, essa nova revolução ela vai abrir janelas de oportunidade, já está abrindo. Né, e eu acho que a gente, como povo de Deus criativo, feitos à imagem e semelhança de um Deus criador, a gente super criativo, né? Super criativo. A gente tem que usar essa janela de oportunidade agora como nunca. Muito bom, muito bom. Falando de tecnologia, nós falamos aqui bastante sobre tecnologia, né? E realmente é uma janela de oportunidade. Falamos também, recapitulando rápido aqui, do TK80, né? Olha aí, verdade. Vou pedir para o Mr. H pôr na tela o nosso novo patrocinador, HD Store. Então, queria te recomendar, né, esta empresa que oferece todo o portfólio de equipamentos de tecnologia. Você precisa de um computador, acessório, tudo ligado à tecnologia, você pode encontrar nesse parceiro nosso, né? A Bíblia diz que a gente deve ajudar primeiramente os domésticos da fé, mas também tem sempre boas ofertas, preços muito competitivos e um atendimento excepcional. E se você está nos assistindo e gostaria também de nos apoiar, fazer com que, né, o podcast tenha condição de investir e crescer, depois você vai dar umas dicas para a gente também ganhar audiência aí, né? Vou fazer um desafio aqui para você. Nosso maior episódio de maior visualização foi do Tel Hayashi. Né? Ah, que legal. Então eu vou fazer o desafio para que o seu episódio possa ir mais longe ainda, né, e abençoar mais pessoas. Difícil essa, hein? Desafio bom, hein? Aceita o desafio? Aceito. Você é o cara da tecnologia aí. Né? Então você que deseja, sente no coração aí e nos apoiar, então seja um patrocinador, nos ajude a levar a muitos corações, muitas mentes, muitos empresários. E não deixe, né, aproveitando aí a pausa, não deixe de curtir, né? Você já sabe, né, que o YouTube e os canais aí de streaming gostam muito da sua interação. Então, sempre quando você interage, é uma forma de relevância e a gente ganha, todo mundo ganha com isso, né? Então, verdade. Nos ajude a levar o testemunho do Nando Valente a muitas outras vidas e você contribui com a sua interação, com o seu curtir, com o seu compartilhamento. Nando aqui certamente já vai fazer um bom push, né? Porque a quantidade de pessoas que ele citou hoje aqui, eu recomendo que a hora que ele, né, receber aí a postagem, ele compartilhe com todas essas pessoas como um presente mesmo, tá? Mas, enfim, fica aí o convite para você prestigiar o nosso parceiro e também nos apoiar aqui com a sua empresa. Não, estamos indo para o final aqui, né? Aquele sentimento de tá acabando. Passou rápido, né? Passou rapidinho. O papo foi bom demais. Vamos aqui para o final, a gente sempre termina com algumas recomendações, né? Você Legal. comentou, inclusive, que teve um período sabático aí, que pôde ler bastante livro. Então, acho que essa vai ser fácil para você. Tá. Tirando a Bíblia. Né? A Bíblia certamente é o maior livro inspirador de negócio, não tenho dúvida nenhuma, né? Muita fonte de inspiração. Aliás, né, tem a história de que se ensinava administração em Harvard com a Bíblia, a partir da Bíblia. Não sei se você sabia disso. Sabia. Muito interessante. Mas, tirando a Bíblia, que livro que você leu, que você diria, se tivesse que recomendar um livro só, dizer o seguinte, olha, o empresário brasileiro precisa ler um livro. Um só? Só para um? Não é difícil demais. Tem que ler esse aqui que vai ajudar a virar a chave. Nossa.
Deixa eu recomendar uns 3. Um é difícil demais. Vou quebrar o protocolo hoje aqui, vamos não, fazer se é protocolo, Não, vamos nos 3. Over delivery, né? Como diz aí o mercado. Tiveram alguns livros que me impactaram muito. Né? Um mais recente, né? Então, talvez se eu fosse citar um só, eu citaria esse. Né? Mas teve alguns que me impactaram bastante. É um livro do B.J. Fogg sobre criação de hábitos, chama Microhábitos. Excelente o livro. Ele tem uma curva lá, que ele explica lá a formação de hábito. Uma vez que eu entendi isso, fez toda a diferença na minha vida. Interessante. Muito legal. Eu tô lendo Hábitos Atômicos. Sei, do James Clear. Isso, eu li também. Cara, é incrível. Cara, se você gostou desse, lê o Microhábitos do B.J. Fogg. Já vou colocar eu gostei do James Clear, foi o primeiro que eu li. Aí eu gostei do tema, procurei outro e li esse do B.J. Fogg. Te fez chegar no outro. Fez chegar no outro. Legal. E aí, esse do B.J. Fogg, pra mim, aniquilou o do James Clear. Eu gostei 10 vezes mais. Porque te leva a um espelho, né? Um autoconhecimento, e aí você entende por que você não funciona bem de um jeito e funciona bem com outras coisas. Entender, se entender é muito importante, né? Então eu gostei muito, porque, por exemplo, só dando um spoiler aí, você vai ler o livro lá, mas ele faz um gráfico muito interessante sobre... E aí ele coloca no eixo Y, ele coloca motivação. E no X ele coloca facilidade. Então ele faz uma curva, né? Então aqui está o eixo Y, o eixo X, e ele faz é como se fosse uma assíntota aqui, de um lado e do outro aqui, né? E ele fala o seguinte, se uma coisa não tem facilidade, ou seja, ela é muito difícil, então ela está aqui na curva, ela está aqui, né? Bem no ponto aqui. Eu preciso de uma motivação muito alta para fazer isso aqui. Porque é muito difícil fazer. Então se eu não tiver uma motivação muito alta, eu não faço. Em contrapartida, se a coisa for muito fácil, a motivação que eu preciso é baixa. Então é uma curva aqui. Aqui motivação, aqui facilidade. E aí ele dá, por exemplo, um exemplo seguinte. Se uma mãe está passeando no zoológico e o filho dela cai na jaula do leão, ela pula lá dentro e vai brigar com o leão. É fácil brigar com o leão? É claro que não é. Talvez é a coisa mais difícil que ela vai ter feito na vida dela. Sim. Mas a motivação dela é absurdamente alta. Então ela vai fazer. E aí e o contrário é verdadeiro. Então ele fala sobre isso para a criação de hábito. Por exemplo, ele fala o seguinte, que ele tinha um problema que ele assistia muito televisão. Ele queria diminuir o tempo que ele assistia televisão. Então ele falou assim, cara, já sei o que eu vou fazer, eu vou dificultar o meu hábito de assistir televisão. O que ele fez? Ele pegou a televisão, colocou ela em cima do armário, tirou a pilha do controle remoto, colocou a pilha na gaveteira da cozinha e guardou o controle remoto no gaveteiro do outro quarto. E aí quando ele chegava em casa, que normalmente ele ia se jogar no sofá e assistir televisão, na hora que ele ia se jogar no sofá e assistir televisão, ele lembrava, vou ter que pegar a televisão, pegar o banquinho, pegar a televisão que tá em cima do armário, ligar, pegar o controle, não sei o quê. Nossa, é trabalho demais, nem que eu vou fazer. E aí ele não fazia. Então ele começou a tirar vários hábitos que ele queria tirar da vida dele, simplesmente dificultando o acesso que ele tinha aos hábitos. E ao mesmo tempo, ele queria criar hábitos e ele começou a facilitar os hábitos. Então um hábito que ele queria criar, por exemplo, era de passar fio dental no dente. Ele não tinha hábito, detestava, não gostava. Aí ele falou o seguinte, não, vou facilitar a minha vida. Eu vou passar o fio dental em um dente. Boa. Aí ele falou assim, cara, era tão fácil, mas tão fácil, que eu não precisava de motivação. Cara, brincadeira, um dente só, passa aí. Aí ele passava. Aí de um dente ele passou a 2, depois passou a 3. Quando ele viu, ele já tinha criado esse hábito na vida dele, simplesmente porque ele facilitou a criação do hábito. Então eu gostei muito do livro. Então esse é um livro legal, chama, acho que é Microhábitos, acho que é isso mesmo, do B.J. Fogg. Muito bom o livro. Eu li também o Hábitos Atômicos do James Clear, mas eu preferi esse do B.J. Fogg. Boa. Esse foi um bom livro. Um outro livro que eu gostei muito foi um livro, eu não sei se tem ele em português, em inglês ele chama Mission Drift. É um livro de capa vermelha, eu esqueci o autor. Ele fala sobre instituições e empresas que começaram com um propósito cristão e elas saíram dessa missão. Eles perderam esse propósito ao longo dos anos. Ou seja, um caminho inverso. Eles citam, por exemplo, Harvard, que foi criada como uma universidade
feita, todos os professores, todos os docentes eram presbíteros ou pastores, Sim. né, e era feita para pastores. Né, a ideia deles era trazer a excelência do conhecimento para honrar a Deus, que é o lema de Harvard até hoje. Né? Só que ela perdeu essa missão ao longo dos anos. E eu também, né, várias das Ivy Leagues americanas nasceram como instituições cristãs e hoje são instituições laicas. Então o livro aborda isso. Várias instituições que começaram movidas por um propósito de fé e que, como é perigoso, se você não ativamente não agir para manter esse propósito, você vai ser levado pela correnteza e esse propósito vai se esvair ao longo dos anos. Ou seja, precisa ser intencional, né? É muito super intencional. Isso, porque quando dá certo, né? Tem uma frase que quando dá certo, dá errado, né? Porque dá muito certo, tá indo muito bem, você vai no piloto automático. E o piloto automático, na experiência da vida da fé, normalmente é o que te afasta do trilho da fé. Né? Interessante isso. E aí eles citam no livro, né, são 2 pesquisadores, e eles fazem uma pesquisa com um monte de instituição. E eles citam quais são as instituições que se mantiveram fiéis ao propósito e o que elas fizeram. E aí, relacionando com o livro do B.J. Fogg, elas dificultaram a mudança de missão. Então, para você ter uma mudança de missão, você tinha que ter unanimidade do board. O board, você tinha que ter uma decisão favorável durante 2 votações seguidas com intervalo de 6 meses. Ou seja, eles dificultaram a mudança de missão. E isso fez com que elas perdurassem, se mantivessem fiéis ao propósito original até o dia de hoje. É interessante. Né? Muito legal esse livro. E um terceiro livro, esse eu li mais recentemente, gostei demais. Eu conheci o autor do livro num evento lá na TBN, lá na Trinity Broadcast, que é uma TV cristã nos Estados Unidos, em Dallas. Um irmão muito querido, que é o Joe, me convidou. Eu fui para uma reunião, cheguei lá, tava lá o Scott Nelson e a esposa dele. E eu já li um livro do Joe também maravilhoso, que eu podia citar, que fala da geração de Josué. Mas o Scott Nelson escreveu um livro, eu não sei se tem tradução em português, chama Economic Awakening. The Economic Awakening, Scott Nelson. Esse livro ele pega princípios bíblicos do Velho Testamento e ele aplica numa economia para o reino. É maravilhoso. E aí ele cunhou um termo que chama de Sweet Economy, que é como se fosse uma economia toda baseada em princípios cristãos e voltada para o crescimento do reino. É muito legal, muito legal. Você imaginar isso e começar a viver e trabalhar o seu negócio e a sua vida dentro dessa expectativa, né, de trazer o reino de Deus à terra, trazer a existência desse reino de Deus que vai, de fato, a gente sabe que um dia ele vai, né, como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento de Deus vai cobrir a terra como um todo, né, mas trabalhar em prol disso é muito legal. Então eu gostei muito desse livro. Eu talvez citasse... É muito grande esse tema aí, né? Demais. É muito importante. Vou deixar uma provocação aqui para você, né? Se te impactou, porque de repente você, desse livro, construiu uma palestra, você tem acesso a muitos lugares, de repente, quem sabe você não seja um porta-voz dessa voz profética aí, né? Para poder provocar. Porque o que a gente precisa, a gente fala muito isso no Tela, né? E ouve bastante nos nossos encontros, né? Onde a gente tem aí as facilitações, palestras inspirativas e tudo mais. O que a gente mais ouve puxa, eu nunca tinha ouvido isso. Então, vivemos num tempo, hoje naturalmente muito mais do que 10 anos, 5 anos atrás, mas nós vivemos num tempo onde nós somos os novos profetas. Eu creio que os empresários podem ser os novos profetas, né? E quando você, de repente... pega um livro desse, transforma numa palestra, né, no poder de influência que hoje Deus te confiou, né, porque é uma posição que Deus te confiou. Você tem essa consciência, né? De repente você pode continuar a sacudir e abrir a mente de muitas pessoas. Quero te deixar essa provocação. E numa unção, falando de unção profética, né? Numa unção profética, eu quero te deixar aqui, né, uma oração para que a sua voz e o seu trabalho cresça além do Brasil. Né? Você tem feito um trabalho aí através dos aplicativos, da tecnologia, grande no Brasil, né? Mas quem sabe Deus quer te usar no mundo inteiro, né? Conhecimento, experiência você tem e a unção
apostólica certamente está sobre a sua vida. Então, baseado nisso, eu quero deixar aí essa provocação, essa palavra aí de uma profecia mesmo, para que o teu trabalho, né, agora que você está entendendo o teu chamado, possa fazer negócios digitais ao redor do mundo inteiro, abençoar tanto vidas, né, através do que a gente chama de B2C, como B2B, igrejas, empresas. Tá aí, né, uma provocação para você com essa matéria. Vou fechar aqui com chave de ouro, Nando. Um sonho grande, né, para misturar aqui com essa palavra de profecia aí, baseada na sua unção apostólica de alcançar o mundo com o teu trabalho, com o seu talento. O sonho grande do Nando Valente hoje, qual seria? Uma boa pergunta, irmão. E só o que você falou, irmão, só fazendo uma parte aqui antes de eu responder, em alguns momentos a gente recebe algumas palavras que a gente sabe que vieram de Deus. Eu senti isso agora, irmão. Então, te agradeço por você ter sido boca de Deus na minha vida. Podcast também né, unção pura aí, que você sinta isso na sua casa aí, no seu trabalho, no seu negócio, no seu carro. E tem um lema na YouVersion, que eu acho que é um lema que ele sempre fez parte da minha vida e da sua, pelo que a gente conversou, e talvez de todos nós, que eles têm uma frase que eles falam o seguinte: todo mundo, todos os dias, lendo a Bíblia. Todo mundo, todos os dias, em todo lugar, lendo a Bíblia. Então eu acho que talvez essa é... Sabe por quê? Porque a gente sabe, o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. É verdade, é verdade. É ela que vai renovar o nosso entendimento, é ela que vai mudar a nossa mente. É a palavra de Deus que vai tirar a nossa mentalidade de escassez, trazer uma mentalidade do reino, né? Quem vai fazer isso é a palavra de Deus. Então, everyone, everywhere, every day, né? Que é o lema da YouVersion. É um lema que eu facilmente viro o meu. Né? E talvez se eu tivesse um sonho fosse esse. Né? Que a palavra de Deus atinja todas as pessoas, em todos os lugares, todos os dias. Amém. Então, faço do seu sonho também o meu. Né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, você já sabe, e eu digo para eles, ensino eles, né? A Bíblia é o seu maior tesouro. Né? O dia que você acordar de manhã, né? E eles acordam cedo, 5 da manhã, né? Num colégio que é um pouco distante da onde a gente mora, mas eles acordam 5 da manhã para ler a Bíblia. Né? Então aquilo, porque eles me viram, né, a minha esposa. Então quando eu digo para minha esposa, a gente está fazendo um bom trabalho, é quando a gente vê eles lendo a Bíblia, quando eles estão falando sobre a Bíblia para os amigos, né? E eles estão envolvidos num movimento muito bacana também, né? Mandar um abraço pro Theo Hayashi, que esteve aqui, né? Citamos ele aqui como o pai com ele ontem só. Então um abraço, Theo, né? O Theo liderando o movimento Dunamis poderoso, né, de impacto nas escolas, nas universidades, né? E é tão incrível, Nando, quando os meus filhos chegam em casa dizendo: olha, a gente participou de um pocket hoje, uma pessoa aceitou Jesus. É Bíblia viva, né? É a palavra sendo vivida, pregada. Então, hoje falamos bastante da Bíblia, né? Acho que não tem nem jeito de não falar, não teria como, né? Um homem que hoje representa certamente aí o maior aplicativo da Bíblia, né? Que se você não tem, eu quero terminar te convidando a baixar agora, entrar aí na App Store, na Google Play, baixa aí o aplicativo da YouVersion, é gratuito. É gratuito. Não é isso? Isso certamente vai mudar o curso da tua vida. Então, se você não tem este hábito, né, facilita a sua vida, pegando a dica, o gancho, e facilita, faz agora, não deixa para depois não, porque senão depois vai passar um monte de coisa debaixo da sua agenda e você pode esquecer. Então baixa, terminando aqui de nos ouvir, baixa aí o YouVersion e faça um acordo com o Senhor, né, de meditar de dia e de noite, né, na palavra de Deus, porque sucesso, Nando, é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como o Nando tem feito, através do seu talento, dos seus negócios e também de glorificar a Deus. Muito obrigado pela sua audiência.
A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service.